aí que eu conheci o Jongo. Tá vendo? Está no ar Papo de Subúrbio, um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Meu amigo, você que chegou aqui agora, minha amiga, todos vocês que estão chegando aqui na nossa casa suburbana, nosso Papo de Subúrbio, já chega metendo a mão no coração, no like, compartilhando pra geral, porque aqui é cultura, é sociabilidade, é conhecimento, é afetividade suburbana, muita ancestralidade também. E a gente hoje tá com uma convidada que já vou falar sobre isso, que tem muito pra nos falar. Mas antes tem que o quê? Escrever. Tem que escrever também? Tem que escrever. Então fala aí, cara. O que tem que fazer, cara? Tem que escrever, tem que dar uma pista pra gente, o que a gente tá fazendo, se tá tudo certo. Entendi. Se você tem uma dica pra gente, que você queira que você assista o nosso programa, que a gente vai ficar na rede social da pessoa, pra pessoa ver. A gente quer interatividade, quer que você participe, que você, inclusive, traga pra gente pautas, convidados. Se puder, que você venha aqui. A gente pode, inclusive, criar um jeito pra você estar aqui assistindo a nossa gravação. O programa é pra quem? É pro suburbano, é pra todos nós. Suburbano, é pra nós. E além disso, por falar em suburbanidade, a gente não pode esquecer que a gente tá com uma parceria que é irada. Irada nas estampas, irada na sua marca. Como é que é essa parceria mesmo, Tom? É isso mesmo, Rafael. A gente fechou uma parceria incrível com a Irada. A Irada é uma marca suburbana que valoriza o que a gente tem de melhor, o orgulho de ser suburbano. Estampar no peito da onde a gente veio, além de memórias afetivas e gírias locais. E pra mim, ela trouxe uma super novidade que eu amei. Estampar no peito da onde eu vim, o Irajá, o Irajamaica. Chegou aqui, ó. Irajá é meu país, se liga. Olha só, agora eu estampo no peito da onde eu vim. Irajá é meu país. E você também pode fazer isso. Entra agora no site que tá aqui no QR Code e você vai ver a coleção inteira, várias camisas iradíssimas. E você, se usar o nosso cupom, vai ganhar até 15% de desconto. Não vai perder, hein? Corre lá, entra na Irada, vê o videozinho agora pra você ver a super coleção e estampa no peito o orgulho de ser suburbano. Irada, mais que um look, identidade. E a Irada, além de estampar no peito o orgulho de ser suburbano, ainda dá 15% de desconto pra você que segue o Papo de Subúrbio e que vai lá usar o nosso cupom, com certeza, não é isso? E pra gente começar a falar de cultura, pra gente começar a falar de jongo, pra gente começar a falar, né, das escrevivências e da importância de traduzir, né, essa potência negra, a gente tem uma convidada aqui maravilhosa. Quem tá com a gente aqui, Tom? A nossa convidada é doutoranda em Artes e Culturas Contemporâneas na UERJ, mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas. Autora de diversos livros sobre a identidade e cultura negra, ela também é pesquisadora do Núcleo de Escritoras Pretas da UNB. Margarete dos Anjos, no Papo de Subúrbio. Não vai perder, né? A gente tá aqui hoje com a Margarete, maravilha, não tem... Obrigado, cara, olha só. Margarete, me desculpa, gente, eu nunca fiz isso, mas... Flávia Souza, ele me confundiu com você. Eu sempre vejo ela nas mesmas rodas do Afrolage, eu falei, é a Flávia que tá aqui hoje. E a gente comentou da Flávia aqui hoje. Não, vamos brindar, gente, vamos brindar que isso merece um Margarete, brinde. E a Flávia gente Souza também. também. Nossa. A Flávia a gente já brindou, agora a Margarete. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Já acompanhava o Papo de Subúrbio. Pensava uma pessoa para estar sentada aqui, ó, materializava, a pessoa aparecia, né? Então, assim, tô super feliz de estar aqui, de fazer parte desse programa, me sentindo no quintal, numa cozinha de subúrbio, né? Aguinha, copinho, ó, de bar, né? Isso aqui que lembra lá o azulejo de caquinho. Tem a BA que fez pra gente. Exatamente, Aqui, ó. artes Uma obra. lindas, Olha. né? Eu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e, como se diz no jongo, quando a gente vai, né, iniciar ou dar prosseguimento a alguma coisa, taca-lhe pau. Opa, vamos lá. Como assim? Agora eu quero saber. Você não vai na roda de jogo, não tá nem Eu já sabendo, fui, tá vendo? eu Olha já aí, fui, ó. mas eu já fui, eu não sabia o que era. Taca-lhe pau. Eu tava lá, eu falei assim, é capoeira? Não é capoeira, não. Falei, é Umbanda, não é Umbanda? É o que, gente, isso? Eu fui descobrir aqui no Papo de Subúrbio, tá vendo? Tá vendo? vê O Papo quanta de Subúrbio também é mistura, né? cultura, né? Eu falei, era jongo,
eu não sabia, gente. E para você que não sabia e tem que saber, a gente acabou de passar pelo Dia Estadual do Jongo, dia 26 de julho agora, uma data fundamental para a gente reconhecer esse patrimônio imaterial, né, que traz pra gente, que traduz pra gente muito da importância cultural afrodiaspórica, que é um movimento genuinamente brasileiro, por mais que tenha toda a influência africana, mas que sai do Vale do Paraíba e que toma a cidade do Rio de Janeiro com muita força e que se encontra num território que é muito familiar para nossa convidada, Madureira. A gente vai falar muito sobre isso, mas também... Fala. Que é lindo, tá, gente? Muito. Porque todo mundo pra ver. Para. O tambor chama. Chama, gente, todo mundo fica assim encantado. Eu fiquei encantada, eu fiquei assim, eu falei, que é isso, gente? Eu Margarete, não sei. minha amiga, você é até difícil definir tudo que você faz, porque além de mãe, de mulher, de militante, de pesquisadora, né, de escritora, que é essa faceta que cada vez mais, né, te identifica, você é uma profunda conhecedora desse tema que a gente trouxe aqui, que é o jongo, e eu conheci o seu primeiro trabalho exatamente falando sobre a importância da ludicidade do jongo, da relação entre as crianças e todo esse conhecimento ancestral. Eu queria começar por aí. Será que a gente pode começar por esse monte? Primeira coisa, você começa escrevendo e pensando, obviamente, né, no jogo na infância, enquanto mãe, mas eu queria saber como é que foi a sua infância suburbana. A gente adora fazer essa pergunta aqui. Então, a minha infância suburbana foi fantástica. Eu nasci em Brasília, né? Morei em Brasília até os meus 10 anos. Mas sempre vinha para o Rio de Janeiro nas férias de final do ano, férias escolares e tal. E aí minha família é de Belford Roxo, Baixada Fluminense, mas Madureira era o point de todo mundo quando eu era criança. Todo mundo. Cinema era em Madureira, tudo era em Madureira. Passeira, Madureira. Tudo era Madureira. Comprar roupa. Roupa, Madureira. Minha mãe vendia roupa em Brasília, ia comprar em Madureira, levava Olha. para Brasília e tinha que ter etiqueta do Rio, porque vendia, né? Podia vender mais caro por causa da referência. Gente, sério? Sim. Por causa da etiqueta? Lá Por tem causa da subúrbio? etiqueta. Brasília? É, como é que é? Tem as cidades satélites, né? A gente são morava no subúrbios. plano piloto e a gente pode classificar como subúrbio. Tem as cidades satélites. Uma delas, na minha infância, que é o Guará, era a única cidade que tinha samba e feira. Caramba. Então a gente ia muito para lá. Frequentava A bastante. Feira do Guará, que existe até hoje, é referência em Brasília. E tinha uma escola de samba, que eu não lembro o nome, no Guará. Então, eu acho que meus pais pensavam, né? Vamos trazer o Rio de Janeiro um pouquinho para Brasília. E a gente frequentava muito esses ambientes por lá. Mas aí, quando vinha para o Rio, Madureira. E aí, a memória que eu tenho, né? Antes de me mudar para o Rio de Janeiro, é cinema em Madureira. Eu lembro que era o cinema, 2 filmes e tinha uma cordinha no meio, que todo mundo pulava aquela cordinha. Eu acho que aquela cordinha deixavam de propósito para a gente pular, porque não era possível que, né, ninguém percebesse isso. E aí pula a cordinha, assiste os 2 filmes e né? tal, Paga um, né? leva 2. Né? Madureira Tinha 1 essa e coisa. 2. E aí a gente muda para o Rio em 82. E era na Polo 1, né? Polo 1, exatamente. Não era um shopping, não. Não, nem tinha shopping. Não Nem tinha shopping em Porque quando Madureira. teve shopping, a gente frequentou o shopping. Ai, mas não podia pular a cordinha mais, né? Mas a gente frequentava. Sim. E aí a gente muda para o Rio de Janeiro em 82, mas eu não fui morar no subúrbio ainda. Nós fomos morar em Copacabana. Mas toda a minha família morava ou Baixada Fluminense ou no subúrbio. Né? Desculpa te interromper, mas só para entender, em que contexto seus pais vão para Brasília? Então, meu pai é funcionário federal do Ministério da Agricultura. Foram transferidos para Brasília em 70. Eu nasci em 72. Um pouquinho depois da transferência da capital, eles vão... Isso, eles vão para lá, né? Melhorar de vida e tal. E aí, em 82, meu pai recebe uma proposta para retornar para o Rio. Sim. E aí, abraçou rápido, Na né? mesma hora. E eu costumo dizer que eu fui criança antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não tinha aquela conversa, né? Olha, nós vamos mudar, vai acontecer isso. Olha só, a gente vai mudar para o Rio. Como assim mudar para o Rio? E meus Quando? amigos? Eles Aí, como assim? Mudar para o Rio? A gente vai mudar para o Rio. Tá, mas quando? Não, seu pai já vai semana que vem, e a gente vai depois. Caramba. Eu fiquei em choque, né? E eu falei, não, então eu vou com meu pai, que eu sempre fui muito grudada com meu pai. Não, então eu vou com meu pai. Tá bom, então você vai com ele. E era assim, hoje isso seria inimaginável, porque eu acho que era abril ou março, abril, já no ano letivo iniciado,
E aí eu venho pro Rio com meu pai, mas não tinha casa, não tinha nada. E aí eu ia ficando Não tinha nas escola, casas, não não tinha. tinha nada. Uma malinha, meu pai veio para trabalhar. Aí, num primeiro momento, ele ficou na E quando casa. ele trabalhava, quem ficava com você tomando Pois conta é, de você? Rafael, Nas pra quê? casas. Eu ficava nas tias, né? Ah, tá. No As prim- famosas As tias, tias, né? né? Já aquele cuidado das tias com filhos, né? E aí, a gente ficou um tempo na casa da madrinha de casamento dele, que é a rua dela, Isidro de Figueiredo, ali, em frente ao portão 18 do Maracanã. Caramba. E eu sempre fui apaixonada por futebol. Vascaína, apaixonada por futebol desde criança. E a madrinha de casamento dele era enlouquecidamente flamenguista. Então, Você vascaíno. pausa, Vascaíno tá sofrendo. Pois é, agora. Mas na época era show de bola. Meu filho, ele era flamenguista, ele disse, não queria mais ser flamenguista, ele foi ser vascaíno. Eu falei, não, meu filho, Ah, meu você Deus. não tá entendendo. É. Você vai sofrer mais. Mais ainda. E aí, o que ela faz? Começa a me levar para os jogos do Flamengo no Maracanã, né? E eu quase que... Tem até umas fotos minhas Pô, e pequenininhas com nos anos camisa 80, de Flamengo. né? É. O Flamengo, Ela seleção. tentou. Eu fui 82. até a despedida do Raul, que era goleiro do Caraca. Flamengo, acompanhada, né, por ela e tal. E não se tornou flamenguista. Não, Ela viu o também... Zico jogar? Vi Zico jogar, E não se Maracanã tornou. com geral, gente. Né? Geraldo, né? Cara, Ah. aquilo ali era tudo. Passava no Canal 100, né? É verdade, no cinema e tal, aquela coisa toda. Aí eu ia pro cinema depois e via os jogos que eu tinha visto no Maracanã, no Canal 100. E tinha outra parte da minha família que também me acolheu, que morava em Pilares, na Rua Jacareí, que foi onde eu fiquei a maior parte do tempo. Ali eu vivi o subúrbio. Ali eu vivi mesmo. Porque a rua dava acesso ao Morro do Urubu. Eu, brasiliense. Brasília não tem morro, né? Não tem nem uma ladeirinha, toda plana. E o meu sonho era subir o morro. Eu falava, cara, eu tenho que subir o morro, tenho que subir o morro. E aí meu pai consegue um apartamento em Copacabana, a gente se instala e tal, mas os meus finais de semana eram em Pilares. Caramba. O que eu fazia? Aí eu já estava maiorzinha, né? Com 15, 16 anos, quando começa a andar sozinha. Eu pegava o 456, descia no Norte Shopping, minhas primas já estavam me esperando lá. Isso numa sexta-feira, a gente ia andando pela Avenida João Ribeiro até a rua delas. Ali eu já conhecia a rua inteira, porque eu sempre fui muito de fazer amizade. Para no sábado de manhã eu pegar o 456 de novo para ir para Copacabana cedo para a praia. Mas ia com a galera, né? Então, aquela farra no ônibus e tal. E era o início era o nascimento do funk carioca, né? A gente ia para as matinês do CCIP de Pilares. E aí eu costumo dizer, hoje olhando para trás, que eu já tinha uma pegada de pesquisadora. Porque eu lembro que eu comecei a pesquisar o surgimento do funk. Caramba, sério? Sim, Furacão 2000. A sede da Furacão 2000 ficava em Copacabana. Furacão 2000 e Cashbox. E Cashbox, né? A sede da Furacão 2000 ficava em Copacabana. Eu ia ao estúdio para ver. Acabei fazendo amizade com o pessoal do estúdio, que eu queria ver como é que isso acontecia. E aí surge, eu sempre frequentei muito a livraria, desde Brasília, desde criança. Mas um hábito familiar, isso, ou interesse particular seu mesmo? Era uma ostentação na minha infância ter livro, né? Nas estantes, as enciclopédias, aquelas coisas todas e tal. E meus pais sempre tiveram essa pegada meio intelectualizada. Eles queriam filhos intelectuais, né? E eu lembro que eu lia muito jornal. E aí, uma vez eu vi no jornal que ia ter um lançamento do livro, juntei meu dinheiro para ir comprar e tal. Sempre tive essa pegada, essa paixão pelos livros mesmo. E aí, funk, eu tentando entender como é que aquilo acontecia, surge o livro do Hermano Viana, Sim, O Mundo Funk sim. Carioca, que era a pesquisa de mestrado dele. Compro o livro, quando eu leio, os personagens que eu via nos bailes funks estavam ali, né? E aí eu comecei eu sempre tive um olhar meio antropológico. Eu não era uma criança... Eu era meio esquisita, né? Aí eu parava no baile funk, tentava analisar, curtia muito. Tu ia lá só? Eu gostava de Escaldão dançar. Visa. Isso, né? A Escaldão pegada Visa. demais da observação mesmo. E eu olhava e eu tentava entender, tinha aquele... O pessoal ia pro baile funk
Nas matinês, as meninas iam de bob no cabelo para as matinês, porque à noite tinha o baile de charme. Então, né, a galera Preparo. transitava entre o funk e o charme, que o charme tinha uma pegada mais de pessoal mais arrumado, mais elegante. Isso né? em Pilares, né? E em Pilares. Que aí tinha o disco voador Tinha e até- o River, eu acho. lembro que tinha até uma música. Qual é a diferença Entre o charme, um anda bonito e o outro elegante, né? E aí começa De quem é essa música? Não vou lembrar agora. lembro, filha. não lembro, mas Sabe tinha, que era essa do que tinha, início né? lá. É igual a E a- filha de Acarina, quando ela falou, eu morei em Acarina, eu Sim. Lá em Acarina. Lá em Acarina. Vocês são velhos, eu só sei disso porque eu sou historiador, Não, pesquisa, Rafael, eu vem vejo, não, não. a gente ouvia. Não, mas eu costumo dizer que viva meus 53 anos, gente, porque senão a gente eu não teria gente. vivido isso. Com 49 anos, música só antiga. Não é? Não vem com música Eu nova, com não. 17 vivi muito também. Não, vou te contar uma coisa. Assim, o meu filho falou assim, você conhece o Oruan? Eu falei, não. Quem é? Você não Todo conhecia mundo mesmo? Não conhecia mesmo. Aí eu falei assim, todo mundo conhece o Oruan? Eu falei, não. Aí quando ele falou de quem era o pai dele, eu falei, pô, dei aula pro filho dele. Aí, Você deu aula pro Oruan? Ah, Mauro, eu dei aula pra ele. Que sério? Dei. É a minha próxima pesquisa, só fazendo um parênteses, Olha. eu quero escrever Eu dei aula pra sobre... ele. Vou pegar Pose e Oruan, as obras, né, deles, e eu quero fazer um paralelo entre licença poética e erro de português. Ó, você que tá aí no Papo do Subúrbio, era o spoiler, Já veio já aula, tá né? sabendo qual é a próxima Pode falar pesquisa comigo, tá? da Margarete. Olha aí, já Bom vai saber, seguindo ela nas Margarete. redes. Eu quero escrever sobre Dei aula isso. pra ele no 6º, 7º ano. Olha aí. Rapaz, a gente aqui corta o convidado explicando Mas que ia pro olha baile ali, funk. ah, A gente vai, ela, né? mas eu já Tudo estou falando tá pra ela. transitando ali. E Não. o pose você pode trazer pra gente. A gente quer. Ah, Deus. olha aí. Tem um Então- texto meu que cita o Pose. Vamos voltar para essa Vamos narrativa, voltar porque ela vai pro chegar em um funk. lugar. E eu quero saber porque você chega no Rio de água. Janeiro no momento em que o funk está sendo extremamente criminalizado. Ai. Final dos anos 80, início dos anos 90, a gente não pode esquecer que tinha toda aquela perseguição dos jornais Sim, com os funkeiros, sim. aquela ideia de que os funkeiros iam para a praia, eram eles que faziam os arrastões na praia nos finais de semana. E você tentando entender antropologicamente Como isso se funcionava. construía. E eu transitando entre os dois mundos, né? Zona Sul e Zona Norte. Eu morava na Zona Sul e via os meus vizinhos enxergando o funk de uma maneira. E E ia para a você? Zona Norte no final de Curtiu o semana, funk? curtia Não o funk visa, e não entendia, visa. entendia Não que não era visa. assim que aquilo funcionava. Era um movimento cultural, legítimo, que tinha que ser respeitado, né? E aí, nesse vai e vem, o que acontece? A galera do funk passa a frequentar a minha casa, né? E num desses encontros, tem uma situação muito curiosa que eu gosto muito. Uma menina que morava lá no Morro do Urubu vira para mim e fala assim: meu sonho é passar o ano novo em Copacabana. Tava já pertinho. Falei assim, pô, se você me levar para conhecer o morro, eu te Olha, levo para passar o ano novo na minha casa. intercâmbio. Não é? Pedro, cara. Aí ela tá falando sério, tô falando sério. E aí ela me levou. Tour mesmo, né? E aí, Beco, Viela... E Tinha... você não visa. Só na Quantos observação. anos você tinha, Margarete? Ah, eu devia ter. A gente morava na Miguel Lemos na época. Eu tinha uns 16, 17. anos. E aí... Isso sem seu pai saber. Mas sua mãe já tinha Ou já tava. É. Já tinha vindo, já tinha apartamento, tudo. Eu não sei, acho que eu falei. Ah, falou Meus pais, dessa assim, experiência. não tinham... Até porque a avó das minhas primas morava lá no morro, Uhum. né? Não tinha ainda essa coisa, vai subir o morro, né? Não tinha tanta violência, É verdade. era tranquilo. E aí subi, eu lembro que ela me levou num campo de futebol enorme, e os meninos que iam pro baile funk, que fazia aqueles cachinhos, né, na época, com aqueles cabelos enormes, e eu, cara, que coisa linda, isso e tal, e faz os cabelos, não sei o quê. E aí ela vai, passa no novo com a gente. Na época eu morava na Miguel Lemos, e a esquina da Miguel Lemos com a Atlântica era a esquina que ficava o paredão das caixas de som da Furacão 2000, né? Então, assim... Você vê que tinha vários pedaços da praia, né? A parte do funk, a parte ali do Copacabana Palace, que era a coisa mais glamurosa, né? Era picadinho. E aí, ela ficou maravilhada em Copacabana, eu fiquei maravilhada lá em Pilares. E
sempre nesse trânsito, subúrbio, Copacabana, subúrbio, Copacabana. E aí entro para a faculdade, né? Meu sonho era fazer jornalismo, mas aí eu acabei me decepcionando um pouquinho com o jornalismo no primeiro período, tive uma experiência não muito boa. Passei para a publicidade, mas sempre com esse vínculo com o subúrbio. Veio o governo Collor, né? E aí, naquelas medidas enlouquecedoras da área econômica, o departamento que meu pai trabalhava no Ministério da Agricultura foi extinto. Caramba. Sim, meu pai, a gente soube pelo Jornal Nacional que não tinha mais emprego, né? E aquela pancada, assim. E O que sem vai poupança. fazer? E sem caderneta de poupança, tudo confiscado. E a gente já tinha uma casa em Vista Alegre. Aí, minha mãe sempre foi muito pé no chão. E aí eu lembro que minha mãe virou para meu pai e falou assim, meu pai, né, desesperado, olha só, a gente vai vender banana na feira, mas todo mundo junto. Né? Que é uma cena assim, que fica muito na minha cabeça. E aí, vamos mudar para Vista Alegre, tá? Meu pai, eu não vou sair de Copacabana. E minha mãe, então você fica que eu vou. Faltava um períodozinho para terminar o contrato. Minha mãe vai para Vista Alegre com minha irmã pequena. Já matricula numa escola pública, pega um uniforme emprestado da vizinha, vai. E eu fico com meu pai, de novo, grudadinha, né? Meu velhinho, lá em Copacabana. Mais uns meses. E aí, Vista Alegre. Eu lembro que em uma semana em Vista Alegre, já tinha gente me gritando no portão. Aí minha mãe, o que é isso? Eu falei, mãe, meu amigo, sempre amigo, né? Minha mãe sempre falou, cara, todo mundo é teu amigo. Não, meu amigo me chamando e tal, e Margarete, que eu não tinha isso em Copacabana. Quem é que ia me gritar no portão? E aquilo, aí, vai na feira pra mim. Cara, eu ia pra feira, eu esquecia que eu não sabia nem o que tinha que comprar na feira. Porque aí já tinha ali, era a época do 401, que era início de Zeca Pagodinho e tal. Eu nem sei se eu vi Zeca Pagodinho no 401, devo ter visto. Eu lembro de ter visto Zeca Pagodinho em festa de rua, né? E aí os sambas e tal, e anda, e aí vem as festas de rua. Lembra das festas de rua? Rafael não lembra, tem 17 anos. A gente é que vai lembrar. Eu Né? li muito. Gente, era muito bom aquilo, né? E aí, festa de rua e festa disso e não sei o quê. E aí conhece mais gente tal. Tudo isso. E tá. Aí dá um salto, caso engravido. Senão eu vou ficar aqui o resto da vida. Caso engravido, nasce meu filho, me separo. Você foi mais cedo, né? Nada, fui mãe com 32. Gente. Cedo. Com 32. Eu achei cedo. Porque o filho dela é um mamão já, não, mas ele é novinho, ele tem 21. Tá. Eu fui mãe com 32. E aí Maurício nasce, eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa criança preta agora, meu Deus? Para ele, né, se entender como negro, se orgulhar. Claro. E aí eu pensei, vamos para a cultura, né? Ele vai ver o que não é apresentado na escola. Porque até então a cultura negra não era apresentada na escola. Né? A minha infância, eu só lembro... Continua, né, um pouco ainda. Não melhorou, tem melhorado. Está melhorando um pouquinho. Né? Mas, assim, na minha infância, a única coisa que eu ouvia do negro era que era escravo. Né? Não se falava nem escravizado ainda. É escravo. E eu lembro que eu ficava, né, incomodada com aquilo tudo. Eu falei, não, vamos para a cultura. E aí comecei a levar Maurício roda de samba. A mãe nem gostava, né? Não, eu tenho que levar meu filho. Né? Eu vou fazer isso por ele, né? E aí... E o samba cura, né? Cura. E aí, assim, meu filho, ele teve a oportunidade de ver Luiz Carlos da Vila. Eu andava atrás de Luiz Carlos da Vila, gente. Onde eu via Luiz Carlos... Eram as faixas, né, que divulgavam. Não tinha rede social. Luiz Carlos da Vila no bar, não sei o que, em Brás de Pina. Margarete está lá. Inclusive, passamos agora, no dia 21 de junho, data de nascimento de Luiz Carlos da Vila. Né? Então é importante ressaltar essa figura fundamental da nossa cultura suburbana. Maravilhoso, né? E assim, ele tinha o Caldos e Canjas com a Dorina, né? Dorina depois tocou o projeto. Depois criaram os suburbanistas juntos com o Mauro Diniz também. Exatamente. E o Caldos e Canjas era na lona de Vista Alegre. Ainda existe projeto, né? Lá no Vista Alegre. Sim, e aí todas as edições eu estava lá.
todas as edições, todas, né? Tem Ai, que foto sorte com dela. ele. Não, é meu filho, né? Assim, enquanto a mãezinha E tava você tava sambando, lá levando ele e tava correndo apresentando, no gramado. claro. Ele correndo no gramado, vai brincar no gramado, né? E aí ele viu Luiz Carlos da Vila, Cacique de Ramos, eu ia quase todas as feijoadas. Aí eu lembro que uma vez eu falei, filho, tem feijoada do Cacique hoje. Ele, moleque, pequenininho, vamos? Vamos, mãe, vamos. Aí meu pai falou assim, nossa, você gosta muito de ir ao Cacique com a sua Feijoada. mãe. Não, vou, é porque é o único lugar que ela deixa eu comer fofura. Porque eu sempre fui chata com a alimentação. E lá ele, mãe, pode comprar fofura? Pode, né? É o único lugar que ela deixa eu comer fofura. Eu falei, cara, eu tava achando que era por causa do samba. Mas assim, lá ele viu Almir Neto, ele viu Bete Carvalho, Nossa. né? Ele tem essa memória, né? E aí, feijoada da Portela. E aí, quando ia pra Portela, é curioso que ele achava que tinha que ir de fantasia. E era um período que as crianças ainda não andavam fantasiadas. Mas aí, né, tinha um super-homem, ele tava gordinho, ficava aquele super-homem barrigudinho assim. Aí minha mãe falava, vou achar que esse menino é doido, super-homem em maio. Eu falei, deixa, ele não pode fazer isso com 18 anos. E aí ia pra Portela. E na Portela ele viu Arlindo Cruz cantar Madureira pela primeira vez. Ele viu o Diogo Nogueira. Ele viu o Anderson do Molejo. Né? Ele viu Dodô, Porta-Bandeira. Então, assim... E ele, hoje, né, com 21 anos, na faculdade, já reta final da faculdade, ele tem uma consciência racial, assim... absurda, né? Criança usava um black enorme quando não usavam ainda. Ele foi convidado até para fazer figuração numa novela Lado a Lado, que era uma novela de época. E a pessoa, quando viu a foto dele, falou assim, ele tá com esse cabelo? Eu falei, tá. Para mim era normal, porque ele não cortava, não gostava de cortar. Não, então preciso, porque a gente não está achando criança negra com cabelo assim grande, porque os meninos raspavam. Porque Né? Era o corte raspadinho ou o Neymar, o moicano do Neymar. Eu falei, não, tá com esse cabelo e tal. Mas foi um caminho que ele não curtiu muito, não. Então, assim, ele cresceu assim. Então, eu costumo dizer que a minha experiência suburbana é que me deu subsídios para eu poder inserir essa questão racial de uma forma lúdica e grandiosa na educação Claro. do meu filho, né? Ele passou pelo samba, ele passou pelo funk, ele passou pelo charme. E aí eu conheço o jongo, em 2015, né? E aí o jongo... Gente, o jongo é antigo. O só eu que não jongo, sabia. o jongo mexeu comigo de uma maneira. Rafael falou aí do dia, né? Das comemorações do dia do jongo. E ele é hipnotizante mesmo. Muita Você foi lá pra coisa. Pinheiral, né? Eu fui pra Pinheiral. Eu vi umas fotos lindas suas lá. Nossa, e foi uma O meu experiência. Foi na feira do Lavradio. Sim. Eu olhei ali, eu falei, gente... Foi a minha primeira experiência com o jongo. Eu falei assim, gente, é muito legal, mas assim, eu não tô entendendo o que é. É. E aí você tem vergonha de perguntar, porque tinha muita gente, Não tava todo mundo tenha. sabendo se coisa. Aí eu falei, caraca, tá lotado aqui. Aí eu fiquei lá, eu falei, pô, o que é? Não sei, mas é muito legal, vou ficar até o final. E em Pinheiral, Esqueci da né? feira. Eu vou entrar em Pinheiral porque eu quero ouvir sua opinião especificamente sobre a importância de Pinheiral, né? A importância do Vale do Paraíba como um todo também, e essa conexão com o Rio de Janeiro. Mas antes eu queria só pegar um gancho numa coisa que você falou que eu acho fundamental a gente trabalhar. Você diz que o letramento racial que, né, você disponibilizou para o teu filho, ele foi dado no cotidiano do subúrbio, e num dos maiores e melhores equipamentos culturais que o subúrbio pode produzir. A potencialidade desses encontros nas quadras, nos terreiros. Mas, pelo que você me falou, você deu um indício de que esse mecanismo já existia na tua trajetória com teus pais. Então, de certa forma, essa experiência foi uma reprodução muito significativa. E eu queria saber se existia, enquanto esse processo estava acontecendo, uma consciência de que o Brasil também vivia um momento histórico de luta racial, né? Óbvio que o movimento negro tem uma trajetória, né, de séculos de luta, mas a gente vivia num momento dos anos 80 para os anos, né, 2000, onde isso ficava cada
cada vez mais evidente, não só, né, pela Constituição de 88, que traz e já vem a questão da injúria racial, mas também pelas cotas raciais no início dos anos 2000. Você tinha a noção de que esse processo estava acontecendo ou era um mecanismo natural de autoestima, de valorização que você herdou dos seus pais ao levar o teu filho para esses espaços de formação? Então, a minha família, como um todo, ela sempre enalteceu muito a negritude. Pô, que bacana. Sempre. Muito legal Isso desde o meu avô, né? Meu avô sambista, fazia samba, contava a história do João Cândido pra gente, criança. Caramba. Porque ele viveu aquilo, né? Viveu a revolta da Chibata, ele E venceu. contava aquilo e as histórias dos mais velhos e uma família interracial. Minha avó materna, que eu não conheci, filha de português, casou com meu avô negro retinto. Meu avô era da cor desse microfone, negão, lindo. Mas seu avô você alcançou. Você falou que não alcançou sua avó. Meu avô chegou a morar com a gente, né? Morou com a gente até o Qual final da era vida. o nome? Manuel, Vonequinha. 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 E ele era de alguma... vinculado a qual escola de samba? Ele tinha alguma... Cara, você sabe que ele falava... Ele gostava da Mangueira. Eu lembro que ele já... Finalzinho da vida, doente, ele tinha uma asma crônica. Tossia. Aí ele pedia pro meu pai. Meu genro, me leva na quadra da Mangueira. Aí meu pai pegava, botava ele no carro, levava... Isso meu pai conta, porque eu não fui junto. Não sei nem por quê. Botava ele no carro, disse que ele ia tossindo. Chegava na quadra da Mangueira, passava, Curava. sambava. Mas eu falei Samba cura, madrugada toda. Meu pai deixava ele lá curtir. Aí, seu Nequinha, vambora? Agora vamos. Aí voltava passando mal, entendeu? Era um charminho também, eu acho, né? Mas Pra assim, poder ir pra Mangueira, pra e poder. meu avô sempre falou, ele sempre andou muito arrumado. Cara, era uma forma de ensinar que é muito louca, mas minha mãe falava isso, meu avô falava isso, a gente já é preto, então tem que andar muito bem arrumado. Esse a gente já é preto me soava Tinha essa meio pegada estranho. meio Paulo da Portela de andar mas com a o gente pescoço. tem que andar muito arrumado, e era roupa branca, terno de linho, bonezinho assim, Caramba. tipo do Rafael que eu tenho, o bonezinho dele ficou guardado comigo, branquinho e tal. E meus tios sempre assim, e valorizaram muito a educação. Meus primos quase todos são formados, Poxa, né? que bacana. Meu irmão um dos mais velhos, foi o primeiro a se formar na UFRJ em administração. A formatura do meu irmão veio a família inteira, né? Inteira. E até aconteceu uma situação curiosa, que hoje eu atribuo ao racismo, na época não se falava muito nisso, que o único que não chegou à beca foi meu irmão. O único. Sério? E aí a minha mãe falou, a beca dele vai ter que aparecer. E não apareceu. E aí, na hora que ele subiu para receber o diploma, né, ele estava com um blazer branco, e aí ele meio que destoou da turma inteira e foi ovacionado. Eu acho que foi um tiro que saiu, né? Pela culatra. Mas aí minha mãe fez alguém tirar a beca, botar nele e tirar a foto, porque ela queria a foto do Claro. filho, né? Hoje eu atribuo isso ao Porque racismo. formado, né? Sim, nossa, foi o primeiro. Pode o único da O turma, único, não apareceu uma beca, né? E eu acho que ele era um único negro, eu não tenho essa memória, né? Mas eu acho que sim. Mas aí, Rafael, isso era muito natural na minha família, muito natural. Eu lembro de ter sido uma criança muito elogiada. Ai, que bacana. Que legal. Você é linda, sua pele é linda. Sempre usei trança desde pequenininha, né? Trança, minha mãe botava as contas coloridas na ponta. Eu acho que era para não perder tempo para pentear o cabelo, né? Porque eu era espoleta e tal, então a trança durava uma semana, era um truquezinho dela ali. Mas ela podia, sei lá, cortar, alisar, né? Trança. E ela falava, meus filhos têm que ser os mais bonitos, a camisa mais branca, os mais cheirosos, vocês têm que estudar, vocês têm que isso. E sempre apresentando a coisa da cultura negra. Eu fui criada com caminha Isso é muito de importante, né? caminha de colchonete embaixo de mesa de escola de samba, né? Eu lembro disso. Assim, forra um paninho aí para as crianças embaixo e o couro comia, o samba comia, né? Então, assim, os discos de vinil a gente ainda tem lá em casa, é Martinho da Vila, são os bambas. Jovelina Pela Negra. Jovelina. Eu fui a um show da Jovelina na praia, em Copacabana, inesquecível, sabe? Final de ano,
Comprava o disco de samba enredo, né? Ouvia, era a trilha sonora do Ano Novo. Desfile de escola de samba, mesmo em Brasília. Compra salgadinho, compra isso, compra aquilo. Cama no chão, uma televisão zona, aquela, né, de tubo, não sei o quê. Cama no chão para todo mundo, para acompanhar o desfile. O desfile começava, acho que 6 horas da tarde, sei lá, 7 horas, terminava 10 horas da manhã no dia seguinte, né? E a gente ficava ali acompanhando. Então, assim... E essa predileção que vinha do teu avô foi herdada pela família da Mangueira? Cara, mangueirense eu acho que não tem ninguém. É mesmo? Caraca! Eu acho que não, assim, não me lembro. Mas a galera não é Portela muito... Eu sou portelense, mas eu costumo dizer que eu tenho um coração vagabundo, assim, para a escola de samba, porque eu nunca desfilei na Portela. E a minha família... Vem carnaval, tem sempre alguém desfilando em alguma. Não tem aquela fidelidade, não, entendeu? Começa negócio de corte de samba e tal. Meu irmão, até que é o mais intelectualizado da família, mais certinho, ele acompanha corte de samba do Império, ele vai à quadra, ele vai... Nunca desfilou, mas toda vez que eu desfilo, ele vai me encontrar na concentração, né? Então, assim, não tem essa escolha pela Mangueira, não. A galera é bem eclética, né? Nessa pegada de escola de samba. Ô, Margarete, eu fiz essa volta toda, mas eu quero voltar pro jongo, tá? Eu quero voltar para essa Vambora. questão de Pinheiral. E eu queria, inclusive, perguntar se você pode... A tua primeira publicação tá ligada ao jongo, né? Não, a minha primeira, na verdade... Errei feio logo, olha só, já comecei errando. É Eu já ia a segunda. chamar... É a segunda? É a segunda. A minha primeira é essa aqui, é o Negras Crônicas. É verdade, desculpa. E eu sabia disso, a gente já conversou sobre isso. E eu errei. Olha... Negras Crônicas. E como é que surge esse lado da Margarete escritora? Isso eu não te perguntei. Pois é. Eu sempre fui, né, falei aqui, apaixonada pelos livros, apaixonada mesmo. Mas eu nunca pensei em escrever. Época férias, né? Vai entrar de férias. Eu escolhia os livros que eu ia comprar para ler durante as férias. E nunca tinha pensado em escrever, em publicar. E aí eu gosto muito de rede social, né? Aí, olhando lá na época Facebook, que era o que a gente mais acompanhava, vem lá um edital para publicação de livro, para escritoras negras de todo o Brasil, manda uma crônica, e tinha lá tantas laudas. Aí eu lembro... Qual era o ano, mano? 2018. 2018. 18? Não, 19, eu já estava no mestrado. Aí lembro que eu falei assim, vou ver se eu escrevo direito. Porque, na época da escola, todo mundo elogiava muito minhas redações, elogiavam muito meus textos. Eu sempre fui de escrever. Agenda, diário, bilhetinho, carta. Vou ver se eu escrevo direito. E aí fiz a crônica, mandei. Tinha lá o prazo, né? Vai ser resultado do edital tal dia. Não saiu e eu meio que esqueci daquilo. Falei, deve ser maluquice, não fui selecionada. Aí entra um e-mail na minha caixa de e-mail, sua crônica foi selecionada, vai ser publicada. Eu falei, cara, como assim? E aí entrei num surto, né? Me achando Escritora. Conceição Evaristo. E aí e a coisa foi crescendo e manda foto, e aquele movimento. Aí já criaram um grupo, né, das escritoras do livro, e só gente top, uma mulherada preta linda. E aí, lançamento na Bienal Internacional do Livro. Falei, cara, como assim? Meu Deus, eu vou lançar livro na Bienal. E aí, engraçado que depois do lançamento, e no dia do lançamento, Negras Crônicas foi o livro que mais vendeu do stand da editora. Caramba! E depois meu filho falando comigo, meu filho falou, mãe, você estava muito deslumbrada. Você abordava as pessoas que estavam passando e falava assim, sabia que eu sou autora? Eu sou uma das autoras, que é o livro. Ninguém Aí sério, Maurício? Ele, sério, mãe, você estava fazendo isso? Eu falei, cara, eu não estava em Não mim. precisava nem ninguém falar por mim, Né? porque eu estava falando. Eu sou uma das autoras. E é um livro que eu tenho muito carinho por ele. É um livro fantástico, né? Há 2 semanas atrás, eu estive no Colégio Pedro II, Unidade Realengo, a convite da professora Alessandra Garrido, porque ela pegou essa crônica e trabalhou com os alunos de turma de 1º ano do ensino médio. E aí eu fui falar da experiência do Negras Crônicas com o pessoal. Foi A sua muito crônica legal. aborda o que nesse primeiro livro? Qual é o...
Ela conta um episódio de racismo que eu sofri no jardim de infância. Tem até essa florzinha aí, porque eu estava numa roda de conversa em Madureira e veio uma criança, colheu essa florzinha e me deu. Olha, que lindo. Aí eu deixei aí dentro. Essa crônica fala de um episódio de racismo que eu sofri na infância, no jardim de infância, né, que tinha lá um menino que sempre puxava minhas tranças, e aquilo me incomodava, e eu falava com a professora e nada, até que um dia o caldo entornou e eu bati violentamente no menino. E aí, nesse dia, eu fui para a secretaria, porque eu estava errada, ele. né? Eu sofri, né, ao longo... Ou seja, o que levou à explosão dessa Pois é, e aí eu lembro que nesse dia a professora falou assim... Eu não gosto mais de você. Nossa. Você bateu nele, eu não gosto mais de você. E eu sempre fui abusada, né? Falei, também não gosto de você. Fui para a secretaria. E minha mãe chega, né? Devem ter ligado, tal, o que houve? Mãe, eu bati no menino por isso. E a professora falou que não gosta de mim e eu não vou mais entrar na sala dela. Aí minha mãe falou, não vai mesmo. E aí foi na direção, deu o jeito dela lá e me trocaram de sala, né? Mas, assim, eu faço a narrativa desse episódio e, assim, foi tão marcante na minha vida que eu não consigo lembrar o nome da professora. Todo mundo lembra, né, o nome da primeira professora, eu não consigo lembrar o nome dela. E anos depois eu a encontrei, isso não está na crônica, e aí ela, oi, Margarete, eu fui sua professora e tal. Eu olhei para ela e falei, eu não gosto de você. Né, porque... Aquilo marca a criança. Sim, pelo amor de Deus. Mas gerou uma crônica, né? Assim, as ressignificações, como o jongo, né? Mas e que bom que você tinha uma família que te dava esse suporte, porque é muito difícil você encontrar isso. Eu falo que eu fui uma criança que cresceu com direitos, assim, Exatamente. não privilégios. Sabendo quem é você. Exatamente. A que lugar você pertence. Porque isso é muito importante, né? Você saber que lugar pertence. Tipo assim, eu fui saber que eu era do subúrbio quando me chamavam de suburbana. Falei, gente, eu nunca tinha pensado que eu era suburbana. Sim. Porque isso podia ser algo depreciativo, né, era também. depreciativo. Sim. Eu falei assim, gente, mas para mim não é depreciativo. Pô, será que eu tenho que ter vergonha que eu não moro aqui na Zona Sul, que eu não moro depois do túnel, né? Pois é, muito louco. Então, quer né? dizer que o que colocou, né, Margarete dos Anjos no campo da literatura foi memórias de um racismo discreto ou não tão discreto assim. Exatamente. Isso começou em 2019. 2019. Mas aí tem uma conta que não bate. De 2019 para cá, você publicou. Parece que você não tem um trabalho, não é uma funcionária pública, que você não tem uma casa, não tem um filho para cuidar, publicou. o que fazer? De lá para cá foram quantos livros que você... Esse ano eu intero o 10º, né? 10º livro. O 10º livro. Rafael, peraí, olha só, ela estava no mestrado em 2019. 19, 21, Olha 2, só, 3, não há 4, idade. 25. Quanto Nem você- acabamos quanto 25 você anos, em tinha? 6 anos são 10 livros. Quantos anos você tinha? 19. Não sei, eu sou ruim de Oh, matemática. exatamente, Olha, me olha só. Em constrangendo. 2019 já tem 50 e pouco, já não era tão... Não, eu... Ia, fez mestrado, Mas eu, né? assim, fiz, estou terminando o doutorado. Então eu me identifico com você, porque eu também fiz mestrado velha. Pois é, eu acho que é a melhor idade. E a pessoa fala a gente assim, tá você não madura. fez, agora eu decidi fazer doutorado. É isso. Se bem que não é melhor, né? Para estudar qualquer idade é legal, ótimo, né? Mas assim, eu voltei, eu sempre gostei muito de estudar, ler, estudar. Eu voltei a estudar quando meu filho fez 10 anos. Caramba. Porque É porque a gente cuida de filho, Sim, né? mãe Quem cuida de sofre filho? e tal. Eu falei, não, deixa ele crescer. E aí eu fui fazer MBA. Eu já era pós-graduada quando ele nasceu. Fui fazer MBA em marketing, que eu sou apaixonada por comunicação. E aí era curioso que eu fazia online, né, as provas presenciais. E aí tinha uma musiquinha lá, quando começava a aula. Quando ele ouvia a musiquinha, ele falava, mãe, vai começar? E ele vinha assistir a aula também. Aí ele já aprendia junto. Aí eu falo que ele já fez MBA, Já né? fez. E ele assistia as aulas, conversava sobre. Quando eu ia fazer prova, ele ia comigo. Já tinha até o pessoal já conhecia ele, deixava ele lá brincando no computador enquanto eu fazia a prova. E aí eu retomei os estudos. Aí eu emendei MBA com mestrado e doutorado, né? E a escrita junto, que é uma coisa Gente, louca. isso tudo calma aí. vem 10 livros, né? E para seguir na escrita, vamos fingir que eu acertei agora. Mas então, quando você foi escrever sobre o jongo... Pois é.
É, Margarete no jongo. o que que traz Margarete de uma roda de jongo do Afrolage, se eu não me engano, Sim. para ir para o Dia Estadual do Jongo em Pinheiral, celebrar toda aquela potência, aquele encontro de vários coletivos, de vários fazedores de cultura, de todos os lugares, para reverenciar aquela ancestralidade. Gente, foi uma experiência, assim, inesquecível, né? Conheci o jongo em 2015, coincidentemente na Rua do Lavradio, vendo Jéssica dançar. Viu? E fiquei maravilhada. E aí tem até a foto dessa roda, né? E na foto tá a Liza. Você precisa trazer a Liza aqui, tá? É verdade. Liza Griot, que é a pequenininha, na frente Que da mãe acabou de fazer dela. 15 anos ali. 15 Aí tinha o quê? Quantos anos aí? Liza aqui, acho que tinha uns 4. Nossa. Caramba. Né? E aí ela 2015, 25, É. 5 anos, né? E aí ela tá pequenininha na foto. Quando eu fui escolher a foto para botar esse livro é a minha publicação da dissertação de mestrado, né? Quando eu escolhi a foto, que eu vi a Liza, falei, cara, como assim a Liza tava lá? São os movimentos circulares, né? O pessoal Olha. vai ter que comprar o livro para ver. Caraca. Ela tá aqui, pequenininha, com a mãe. gente. Essa é a Só foto. comprando o livro. Essa é a foto da primeira Mostra o roda livro. de jongo que eu vi. Vou mostrar. Quem estava dançando era a Jéssica Castro, que também é outra potência, tá, Rafael? Grupo Dandalua, Feira do Dandalua, Lavradio, exato. 2014. 2014, Que E você que tá aí curioso para ver, ó, aqui, ó. Já vou botar. Essa capa eu acho linda, Foi tá? a- É linda. dos jogos Olha que só. você É linda. Olha aí, ó. A construção da identidade. Desculpe, gente. Ficou emocionado. Ele ficou emocionado. A construção da identidade da criança negra pela ludicidade do jongo. Foi o primeiro trabalho que eu conheci da Margarete. Não é o primeiro dela, mas foi o primeiro que eu tive acesso, conheci, com essa capa linda aqui, olha só. E aí me conta, de Aí, lá pra cá. Então, lancei Negras Crônicas e o dono da editora me perguntou se eu não tinha nada para publicar que fosse só meu. E eu já estava na reta final do mestrado. Eu falei, poxa, tem minha dissertação de mestrado, que eu acho que é um texto legal, apesar de ser um texto acadêmico, mas ele é super acessível. Tem criança que lê meu livro, né? Não falei isso para ele, mas... Aí ele falou, me manda para eu dar uma lida. Ele leu, se apaixonou pelo livro e falou, não, Falou, vamos publicar agora. Vamos publicar. Margarete, eu vou te falar, olha só. Margarete, mulher preta. Que olha quantas coisas você, sem saber, você é. Sem saber né? não, quem disse que ela não sabe? Sem saber mesmo. que é Porque, ingênua, assim, ela é uma mulher preta que escreve livro em qual idade? Com qual idade começou? Ai, gente, faz Então, as assim, contas aí. a gente tem muito Mais de muito 40, mais de preconceito 40. com relação à idade, com relação à cor. Sim. Então, assim, você quebrou todo o paradigma, né? Com relação à Tudo. maternidade, Sim. Maternidade, então você tinha filho, você publicou, você fez mestrado, mas voltou a estudar Sim. depois de uma certa idade, onde tem preconceito, né? Então você. Para de puxar saco, quer autógrafo? Ela vai te dar, cara. Estou Eu, hein? puxando o saco, mas assim, a gente tem que Não, falar. tem que reconhecer tem mesmo, que porque- reconhecer, porque Tem- a gente sabe o quanto é difícil a gente voltar a estudar depois de uma certa idade. Porque eu também fiz isso. Sim. Então, assim, é difícil, então tem que reconhecer em você, É. né? Que Mas aí não foram é 10 impossível, livros, não é né? impossível, Não é impossível, assim. Mas você mostra mais que pode, né? Sim. Porque o importante é você mostrar que pode, não só dizer que pode, mas mostrar. E você foi lá e fez. Isso traz uma coisa assim muito importante pro seu filho, né? Sim, ele Então, se assim, orgulha. Quero te dar parabéns, gente. Não pode falar pra elas, ó. Ele, meu filho, na defesa, ele foi na minha defesa de mestrado. E aí acabou, né? Aquela coisa, meio catarse, né? Terminou e parecia que eu tinha levado uma surra e Cláudio queria sair para comemorar. Eu falei, eu preciso dormir. Claro, só depois isso. de mestrado a gente quer. Aí fui, cheguei em casa, tomei um banho, comi, deitei, fui dormir. Aí de madrugada meu filho vem me acordar. Mãe. Eu falei, o que foi? Não, mãe, só queria dizer que eu tenho muito orgulho de você. Olha que bonito. E que eu entendi tudo que você falou lá. Caraca. Ai, meu filho. Aí
vamos chorar, né? Vamos chorar e tal. E aí é engraçado que a gente sempre viajou muito, eu e ele, né? Eu via uma promoção de viagem, vamos embora, Maurício? Aí falava para ele, eu não tenho dinheiro para pagar muita diária de hotel, então a gente não vai dormir. A gente deixa para dormir quando voltar. E aí o moleque, 5 horas da manhã, mãe, vamos embora, não pode dormir, vamos para rua e tal. E aí quando eu voltei a estudar, isso parou, né? Não dava, eu tirava férias para produzir. E aí, quando eu defendi o mestrado, ele falou assim, no dia seguinte, pô, mãe, desde que você voltou a estudar, a gente nunca mais viajou. Estou sentindo maior falta de um café da manhã de hotel, uma banheira. Aí eu olhei para ele assim, entrei no Booking. Tinha lá um hotel em Copacabana, peguei 2 diárias, hotel com banheira. Aí falei assim, arruma tua mochila que a gente vai para um hotel com banheira amanhã. Comemorar. Aí ele, quê? Falei, ué, a gente mora na cidade que o mundo quer passar férias. Exatamente. Né? O mundo quer passar férias aqui. Aí fomos eu e ele, mochilinha para Copacabana, pegamos o metrô e fomos curtir. Mas, assim, é possível. É claro que eu tenho uma rede de apoio, né, gigantesca. Mas, assim, é possível, não é impossível. Mas mesmo assim, na rede de apoio que eu te falo, você quebra esse paradigma. Sim. Por ser mulher preta, Sim. pela idade, Rafael, porque Sim. pra mulher é muito até pra Tá você conseguir velha. emprego, né? Tá velha. Tá velha. E assim, a gente passa, enquanto mulher, a gente passa por ser velha, né? Por estar na menopausa, Sim. né? Porque Que é um você outro tá na menopausa. Nossa, processo. você tá na menopausa. Qual o problema? Exatamente. Nós estamos na menopausa, qual é o problema? Sim. É louco, mas qual o problema? A gente sobrevive. Né? É um contrassenso tão perceptível, né, mas que acaba sendo invisibilizado. A gente depende dessa estrutura matriarcal que historicamente sempre foi fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Sim. Mas como é que a gente pode, né, durante tanto tempo e até hoje, evidentemente, num pensamento tão sexista, tão, né, machista, ter políticas, ter estratégias de tentar inferiorizar, minimizar a importância da maioria da população, que são as mulheres da nossa sociedade. Exatamente, né? Que é aquela história, quando uma mulher preta se move, né, o mundo inteiro se move com ela. E é interessante porque a história do jongo no Rio de Janeiro, sobretudo a partir da Serrinha, ela prova a importância desse protagonismo feminino. Sim, Vovó Maria, sim. Tia Maria Joana, Dona Ivone Lara, Sim. né, são nomes que são fulcrais, imprescindíveis para que a história do jongo tenha se disseminado e tenha se tornado patrimônio material. Hoje em dia, se a gente vai, né, na própria Casa do Jongo da Serrinha, a gente tem lá Deli Monteiro, Laziz Sival, mulheres que levam essa bandeira para o mundo. Quer ver uma mulher maravilhosa que está ali? Eu faço até uma homenagem a ela nos agradecimentos no meu livro, Damiana. Sim, a da Damiana. Casa do Jongo. Né? Eu chego ali, ela recebe todo mundo tão bem. A primeira vez que eu fui à Casa do Jongo, no início da pesquisa do mestrado, o pessoal estava em reunião, eu entrei e fiquei parada, assim, não sabia se, né, falava todo mundo sentado em reunião, eu não vou me meter ali, né? Ela saiu lá de trás do balcãozinho da cozinha, veio e tal, me recebeu. Eu falei, né, estou fazendo mestrado e tal, queria conversar um pouco com o pessoal. Primeiro eu vou te levar para conhecer a casa. Me contou a história da casa, os móveis, né, que foram feitos com pedaços de móveis do pessoal do Morro da Serrinha. Um doou uma cabeceira da cama, outro doou uma janela, e um marceneiro foi lá e se voluntariou, fez aquilo tudo. Ela é a guardiã daquela casa, né? Né, eu vou às rodas de samba de lá, né? Costumo frequentar e Damiana tá ali, tá com fome, dá comida. É isso que eu ia falar, e ela é responsável pela comensalidade, pela coisa mais, talvez uma das mais importantes, o que mantém o axé, a força vital, que é a comida. Que comida, né? Meu Deus do céu, que comida! Que comida! E aí vem o jongo voltando, né? Que senão a gente sai dessa história. E eu começo a pesquisar e eu queria... fui para a Casa do Jongo, tive momentos lindos ali, com Luísa Marmelo, com Tia Maria do Jongo. Saudosa. Nossa, né? Lazir e tal. Mas eu queria o jongo fora de um espaço de uma casa. E aí Max Marreiro me apresenta o Afrolage. E aí eu conheço o Afrolage na praça. E aí a primeira roda do Afrolage que eu fui na praça, eu comecei a perceber o impacto que ele causava nas pessoas que passavam por ali. Não tem uma pessoa que passe pela praça Agripino Greco no MER, no último domingo de cada mês,
e não vire o pescoço para olhar o que está acontecendo ali. Não tem. E eu vivi, assim, rodas emblemáticas. Muitos do Afrolage, alguns, né? Não foram muitos, não. Já se foram, né? Max Marreiro mesmo, Aninha Dantas, Marco, né? Pessoas que infelizmente já viraram, né? Nossas estrelinhas. E assim, o jongo do Afrolage, ele me emociona até hoje. A Flávia, eu falo para a Flávia, se ela chegar aqui, eu fico nervosa. É incrível. Falo, tipo assim, ai, a Flávia chegou, sabe? Dá aquele negocinho assim. E aí eu passo esses anos acompanhando a Afrolage, produzo esse livro, né? Essa pesquisa, narrando algumas experiências que eu vivi ali. E aí continuo acompanhando a Afrolage. Quando eu defendi, na semana seguinte... Não, minto, eu não tinha defendido. Não sei, eu sei que o texto já estava pronto. O Afrolage foi convidado para recepcionar o rei da Nigéria, que veio ao Rio de Janeiro, para fazer um evento no Teatro Municipal. E aí eu vi o Afrolage sair da praça para subir ao palco do Municipal. É muita coisa, Caraca, né, gente? aquele dia. Eu falei, gente... E as crianças, assim, tinham um nervosismo ali entre os adultos, mas para as crianças, elas tiraram... A Lais, então, tiraram aquilo de letra. E é um espaço extremamente embranquecido. Com certeza. Né? Quem entra no Teatro Municipal, quem sobe ao palco do Teatro Municipal. E o jongo do Afrolage estava lá. E aí eu olhei aquilo e falei assim, eu tenho que fazer o doutorado, não dá para parar a pesquisa. Né? E agora eu comecei falando do jongo e beleza, e agora a pesquisa já tomou um outro caminho, que eu vou falar das mulheres do Afrolage. Né? Mas calma aí, vamos devagar. Eu quero te fazer uma pergunta, porque eu quero mergulhar nessa atmosfera de publicações que você tem. O jongo, ele te abriu uma gama de possibilidades. Talvez, não sei, estou aqui especulando para saber se isso é verdade, esse livro talvez tenha tido uma repercussão muito significativa pelo fato de nós termos ainda muito poucas publicações sobre o jongo, por incrível que pareça. Eu acho que a gente tem muito pouca coisa pela importância que o jongo tem, né? E quando você faz esse link da importância dele com a ludicidade, com as crianças, eu acho que você traz um viés que é inovador, na minha perspectiva, né, do meu pouco conhecimento literário sobre a área. A partir dele, você foi demandada em outras publicações? Ou o que saiu dele para a continuidade do seu trabalho? Então, eu meio que virei referência, porque essa pesquisa, as outras pesquisas sobre o jongo e criança, essa coisa lúdica, elas estão no espaço escolar. E eu fui pela educação não formal. Né? O jongo como uma brincadeira na praça. As crianças não tinham a obrigação de frequentar. E elas gostam de frequentar. Elas frequentam e são estimuladas e são ensinadas o que é o jongo, como é que você deve se portar numa roda, entra em sentido anti-horário. Por que anti-horário? Né? Explica, vai lá, salda o tambor. Por que o tambor? Porque o tambor representa o ancestral que está ali. E por que do passo da umbigada? Por que do amassa café? O que é o amassa café? É todo um ensinamento, né, da questão racial negra, da base lá do negro no Brasil, que é dado às crianças através do jongo. E no Afrolage de forma lúdica e não impositiva. Né? E aí eu conheci Rafael por causa desse trabalho, né? Tinha toda uma estrutura pensada para o lançamento do livro, mas veio a pandemia. Ele foi lançado no período pandêmico, né? Então, e aí eu acabei fazendo vários lançamentos de forma remota. São 10 livros, ainda tem pandemia no meio. Tem pandemia no pandemia, produzi feito louca. Assim, eu tô aqui, ó, Eu só produzi feito babando. louca na pandemia. Mas Tava depois desse enlouquecida. veio o quê? Depois Mostra desse pra gente veio aí. esse aqui. Oh, Cara, Mães gente. Pretas. Olha que lindo. Nossa, esse trabalho gráfico é lindo, né? É. Olha que bonito. Mães Não, olha Pretas, atrás, olha Maternidade atrás, olha Solo atrás. e Dororidade. Sim. Esse é uma obra é uma obra coletiva. Tem Bárbara Carini, a intelectual diferentona, tem texto aí falando da questão da adoção, né? Primeira filha dela. Prefácio de Vilma Piedade. Tem escritoras que nunca tinham publicado, tem pessoas que nunca pensaram em escrever. Foi lançado no período pandêmico, né, uma proposta para falar da maternidade solo. E o texto que eu escrevi aí foi a partir de um momento que eu vivi com meu filho,
ele pequenininho, ensinando ele a fazer oração, né? E eu falava, filho, vai lá, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E ele se recusava a falar, porque ele falava, não tem o nome da mãe. Caramba. Não, filho, em nome do Pai. Não, mãe. E o da mãe? E em nome da mãe? E aí, né, desse questionamento, eu tentei explicar, mas não era muito fácil convencê-lo. E aí, essa Até história... porque você levava, né, ele para ver as coisas, então era bem... Essa história ficou guardada, e aí, quando veio o convite para esse livro, para essa coletânea, abordando maternidade solo negra e a questão da dororidade, da Vilma Piedade, falei, aí veio a história na cabeça, e aí eu já estava na pegada de escrever à mão. Gente, tu escrevia a mão depois. À mão. Porque era eu e o papel ali, né? E aí escreve, rabisca, bota a seta para lá, não sei o que. E saiu esse texto, que é um texto bem denso, bem, né? Foi parido mesmo. E é um livro também que ele, até hoje, ele é muito reverenciado, né? É coordenado pela Tainá Santos, que é uma escritora potente também. E a partir desse livro, você lança um livro e você começa a conhecer outros escritores. O Negras Crônicas mesmo, está no Negras Crônicas. Sandra Menezes, que foi, há 2 anos atrás, uma das 5 finalistas do Jabuti, está lançando agora um outro livro abordando o afrofuturismo. Tem Valesca Lins. A galera vai... Olha, tá? Opa. Né? A galera começa a se conhecer e aí uma já leva para outra e já tem outras escritoras do Afrolage. A Afrolage já está com Márcia Pereira, escritora, eu. Dani Gomes lançou livro infantil e Flávia, que tem os livros dela, né? Já tem 4 escritoras na A Afrolage. Dani não veio aqui, tem que falar com a Dani Tem. e com a Eliza para vir aqui. E Tia Lu também, que é outra. A gente fez uma mesa na Bienal agora, que foi potência também. Ivan Caru foi lá, levou o tambor, ainda Olha. botamos jongo lá na Bienal para encerrar o stand da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Mas esse livro, ele abriu portas mesmo, né? Eu passei a ser convidada, não, chama a Margarete, e eu que já não gosto, né? Imagina, Em tempos de homenagem a Carolina Maria de Jesus, né, em tempos de painéis do Negro Muro sobre Conceição Evaristo e todas as suas escrevivências, né, em tempo de mulheres negras entrando, né, na Academia Brasileira de Letras com todo o merecimento, nós temos um cada vez maior número de intelectuais, de escritoras, de personalidades negras fundamentais para pensar, né, o papel da mulher na nossa sociedade. Isso é muito bacana, né? E é interessante porque eu gosto muito das obras coletivas, porque você oportuniza o surgimento de novas escritoras, né? E estimula a escrita. Como eu falei, aí tem textos de mulheres que nem pensavam em publicar. O meu próximo livro, que eu estou coordenando uma coletânea, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela, tem uma escritora, tem uma psicanalista de 77 anos que vai publicar pela primeira vez. Caramba. Então, assim, obras coletivas, né? Eu falo que é o aquilombamento intelectual. Porque você vai, junta mulheres, vamos escrever, vamos pensar. Esse Mães Pretas foi no período pandêmico e a gente fazia reuniões virtuais, porque algumas tinham dificuldade de escrever. E a troca, eu nem sei se essas reuniões foram gravadas, porque eram Tinha que ter sido, né? fantásticas, assim. E tem mulheres do país inteiro, né? Como Negras Crônicas. Então, assim, era choro, era riso, era uma amamentando, era filho correndo na frente do celular, era aquela, né, a coisa... Aquela correria, aquela coisa da pandemia, né? Isso, período pandêmico, cada uma no seu espaço tentando produzir, sobreviver, né? Algumas terminando cursos, outras perdendo emprego e uma segurando a mão da outra, que é o que a escrita preta, né, faz também. Essa coisa do segurar a mão da outra, não largar e vamos embora, vamos produzir, a gente tem que falar pela nossa voz, escrever pelas nossas mãos. E tem mais coisa, né, Margarete? Porque eu estou preocupado, porque eu fico assim, meu Deus, eu quero saber como é que esses trabalhos foram sendo produzidos. Teve época que você escreveu para mais de uma colaboração? Foi 2000... Teve uma época... Não, peraí, vamos cronologicamente. O que veio depois? Depois veio esse... O que veio depois de Mães Pretas? Esse aqui.
Rapaz, é cada capa mais bonita que a outra, né? Deixa eu ver. Olha só. Sentindo na pele. Narrativas afro-perspectiva. Perspectivas. Caraca, gente, que linda. Também João é uma Nascimento e Pedro produção... Machado, Assim, organizadores. ela não produz pouca coisa não, tá? Linda. Essa também é uma obra coletiva. E vem cá, só para ter uma noção de tempo. De Mães Pretas para Sentindo na Pele, quanto tempo mais ou menos? Meses. Meses. Ou seja, todo ano, pelo menos Ela tem- dois lançamentos ela você tem- tava lá, né? Ela Sim. tem... Esse aí tem texto também do Renato Nogueira, coordenado pela Janaína Nascimento e Pedro Paulo, que estão comigo em outra coletânea também. E esse texto, o texto desse livro eu gostei muito de escrever, porque aí eu comecei a escrever os meus delírios, né? Os textos ficcionais. Nesse tal Chegamos, que eu não vou dar spoiler, não. Dá um spoilerzinho, de somzinho, levinho, de né, leve, pra de leve, de aguçar a leve, de leve. curiosidade. Eu queria escrever algo que surpreendesse no final, mostrando que era a história de uma mulher preta. Em nenhum momento eu falo que é uma mulher preta. E aí eu comecei a escrever, dei para o meu filho ler. Aí meu filho leu, mas ele já me conhece. Ah, mãe, você está falando de uma pessoa preta. Eu falei, tá. Aí mandei para a minha filhada, Paola. Tem nada a ver com você, falando de mulher branca? Cláudio também ficou meio em dúvida. Eu falei, então é por aí que eu vou. É que eu quero. Eu descrevo uma cientista super intelectual, muito bem sucedida financeiramente, economicamente, socialmente. Já remete-se ao branco, não ao preto, né? De Porque forma o automática. o preto não está naquele lugar. Exatamente. E aí, né, eu vou narrando a história, ela é pesquisadora. Você vê que hoje em e dia, tal. na televisão, desculpa te interromper, mas tem muito preto na televisão e eles ficam assim, não tem muito preto. Não tem muito preto, não. Vamos aproveitar essa oportunidade, Sim. porque existe muito preto Sim. no Brasil. Sim. Tinha que ser a maioria, né? Exatamente. Se fosse Não tem muita representar a branca. população. Se a gente fosse ser fidedigno com a nossa população, a gente teria que ter uma maioria de mulheres e Sim, pessoas negras exatamente. nos Em principais todas as profissões. segmentos. Exatamente. Do Supremo Tribunal Exatamente. a empresa Supremo, da a gente só iniciativa tem uma privada, branca. ao Exato. audiovisual. Sim, A gente precisa de uma legislativo, né? O poder É, legislativo. sim, Cadê sim, a mulherada preta lá? E você né? vê que a Marielle, quando ela se elege, ela não se elege pelo bairro que ela sobrevive, ela se elege pela Zona Sul, gente. É. É lamentável. É um debate complexo, né? Por várias questões. Porque não envolve só um desreconhecimento dela ali, envolve um reduto eleitoral Sim, dominado também por poderes paralelos. sim, e exato. então a gente tem Mas que. existe também aquele não reconhecimento, que é o que você tem, que você se reconhece, entendeu? Que eu me reconheço, que você se reconhece. Por exemplo, meu pai é preto, ele não se reconhece como. Tem essa Ele questão. é nordestino, ele também não se reconhece como. Ele é carioca, para ele é carioca. Né? E você vê que meu pai, ele tem aquela coisa de antigamente, tem que sempre cortar o cabelo tem que ter sempre Cortadinho, curtinho, curtinho. bonitinho. Mas- Porque para parecer que é uma pessoa limpinha. Limpinha. Mas é importante deixar claro que a gente é sujeito do nosso tempo, né? A gente está suscetível Sim. a todos esses estigmas sociais que são produzidos. A gente estava conversando aqui hoje ainda, falando sobre isso, e dizendo que durante muito tempo, quando eu estava conversando com a Rose Alves, falando que durante muito tempo a gente negligenciou a nossa suburbanidade. Sim. Porque as pessoas me perguntavam, eu lembro disso, eu falo sempre brincando com esse episódio, mas que produziu uma reflexão muito crítica em mim. Eu lembro de um adolescente querendo conhecer uma menina que eu achava interessante, e ela perguntando onde é que você mora, no Encantado, só que ela não era do Rio, né? Ela era de São Paulo. Eu nunca ouvi falar, onde é que fica isso? Aí eu falei assim, ai meu Deus, e agora? Já ouviu falar de Copacabana? Ela já, então, é Copacabana, Encantado e Ipanema. Aí ela, então eu já ouvi falar. Porque você é alguém que tem que, né, entender a potencialidade daquilo. Por isso que eu acho que a tua obra é tão fundamental, e óbvio que eu estou pegando a tua obra como reflexo de uma série de autores que valorizam, né, as escrevivências, essa gramática negra tão fundamental, mas a gente precisa se reconhecer. Eu tô falando como uma pessoa branca, evidentemente, né, mas eu lembro que a primeira vez que eu li um texto e descobri que o autor era negro, que foi o Lima Barreto, aquilo me impactou, Sim. porque era alguém que me produziu uma identidade, porque ele falava do território que eu vivia, o mesmo que o dele, e eu falava assim, caramba, ele é um autor negro. E quando eu fui entender a história dele, aquilo
produziu uma reflexão necessária em mim. Então, eu estou trazendo uma experiência para pensar em como é fundamental que a gente tem hoje uma gama de autoras e cada vez mais autoras que representem essa sua realidade, essa sua necessidade combativa de mostrar que a literatura e que não só a literatura, que o lugar de ver o mundo, né, pode e deve ser o seu lugar, né? Sim. Você está falando do primeiro autor negro que você leu? Eu só fui ler Carolina Maria de Jesus no mestrado. Caramba. Eu não tinha, não É tinha verdade, também. acesso à literatura preta. Já tinha lido uma coisinha ou outra na escola de Machado de Assis, mas não sabia que ele era negro. Não. Né? Talvez nem ele soubesse. Pois é. Para seu né? contexto, né? Sua E época. assim, eu falei, gente, mulher preta escrevendo, opa, posso. Né? A coisa da referência. Né? E assim, aí vamos escrever. Mas voltando, esse livro tem esse texto, que é o Chegamos, que eu acho ele incrível e tem uma pegada meio erótica também, que eu já falei, eu quero... Rapaz! É, Ó, mas você que ela tá em tá- casa aí, olha aí, hein? Agora tá em tem tudo, uma gente. pimentinha lá. Tem sabe? afrofuturismo, tem... Tem num outro. Ah, que você tinha comentado, eu quero saber Tem disso. outro? É. Tem outro, Rafael? Mas foi um texto, assim, que eu, depois que eu li, eu falei, caraca, arrebentei, Ai. sabe? Eu gostei Não muito precisa desse nem ninguém texto. falar. né? Não, eu me autoelogio. Como é que teu filho falou mesmo quando você lançou lá? Né? Deslumbrado. Tava deslumbrado, tava deslumbrado. E aí depois O que, vem esse... o que vem depois? Ah, Ó, você que tá em casa, vai acompanhando, não É. perde, anota aí, hein? Pelo amor Se for de preciso dar um Deus. pause aí no YouTube, Qualquer olha, coisa, vai depois ver. bota na descrição o É. Facebook dela, depois o veio Instagram esse dela. aqui, que também é esse foi uma Esse aqui. premiação. Coletânea de poesias. É o prêmio Aqui, Conceição prêmio Eva- professor Evaristo de Literatura da Mulher Negra. Nossa, É, Não é essa pouca foi coisa não, a hein? primeira edição. metanoia. E esse prêmio acontece todo ano. Né? Eu fui contemplada na primeira edição com uma poesia que eu fiz para o meu filho. Nossa, Olha que lindo. bacana. Já é a segunda. O outro saiu numa Flávia já revista. usou. Flávia aqui, ó. Ai, tá vendo? Ah, olha aí, tava me sacaneando. Beijo, né? Flávia Souza. Beijo. É porque era sempre lembrada, É. mas Margarete é só fã. É linda essa poesia que eu fiz para o Maurício. Já é a segunda que eu tenho publicado. Uma outra está numa revista. Né? E Uma Maurício se revista em- sentindo, né? É, ele engraçado que para ir para essa coletânea eu mandei 2 poesias, uma que eu fiz para o Cláudio e uma que eu fiz para o Maurício. A que eu fiz para o Cláudio não foi selecionada. Cláudio, fica triste não, Cláudio. Aí, Olha só, calma que ainda só vem vai chegar. É, chegou. Ah, Aí, chegou já? Chegou. Aí Ah. Maurício falou para ele, tá vendo? Eu inspiro ela muito mais. Esse moleque também não vale nada, ele hein? Ele é Ele não veio figuraça. por quê, gente? Ele é tímido, a mãe que gosta de aparecer, ele é mais na dele. E tem mais coisa aí? Tem, depois veio Ai, meu esse Deus do aqui. céu, olha aí. Margarete não para, meu Deus. Vamos parar essa mulher. Não, Gente. brincadeira, não para de jeito nenhum, hein? Olha só, infâncias plurais, recortes. Qual foi o ano? Rapaz, eu tenho que trocar meu Ih, eu óculos. não sei. Transversais. Tem que olhar. Que é o meu? Pô, que bacana, hein? Esse aí foi uma coletânea de artigos Uhum. e é uma releitura que eu fiz do livro sobre o jongo. Eu fiz Caiu até o marca-texto. eu passei pelo racismo estrutural e aí escrevi um pouco sobre o jongo também. Acho que o como- racismo estrutural é muito importante. Eu tô com um trabalho bem legal sobre o racismo Olha aí, estrutural. gente, racismo também. estrutural e a construção da identidade da criança negra pela ludicidade do jongo. Vale a pena, hein? Tá aqui logo nos artigos primeiros, né? Só Ele escrever. abriu a coletânea. Poxa. É um Margarete me deu uma ideia da gente fazer aqui, ó, vários episódios também, além do podcast, de falar sobre isso, sobre racismo Sim. estrutural, que é importante, sobre a mulher na idade da mulher, na menopausa, Sim, de falar sim. sobre a mulher negra, sobre a Sim. mulher branca também. Sim. Tudo isso é importante. Esse sobre o racismo estrutural, eu comecei a pesquisar, queria entender, né? Sobre o termo cunhado pelo Silvio Almeida, e aí eu cheguei no trabalho que foi feito para o... Eita, Lelê, a memória falando. A menopausa vindo. Só não vai menopausa, exatamente. Magnésio. E creatina, né? creatina. Surlemetil Brasil, lembrei. Ah. Que é sobre os mestiços do Brasil. Rafael, historiador, vai lembrar mais do que eu. Que foi para o Congresso Internacional das Raças em Londres em 1911, viu? Voltou Nossa a memória. senhora, caraca, meu. E aí é um trabalho, tá em francês, eu consegui a tradução, e ele
traça estratégias para o extermínio mesmo da população negra no Brasil com um período de tempo, por um século. Política de eugenia, bem. Exato. E aí, em 2012, a previsão é que a gente não teria mais negro no país. E aí eu fiz um trabalho de pesquisa sobre isso, fiz uma aula online para uma turma da UNB sobre esse texto, e eu venho fazendo palestras para a população marginalizada sobre esse texto. Tive a oportunidade de conversar sobre ele para meninos que cumprem medida socioeducativa, porque eu queria que eles entendessem que eu tenho usado muito a palavra armadilha para falar sobre o racismo estrutural, que eles estão caindo em armadilhas da sociedade, né? E aí, essas coisas das conexões ancestrais, né, que eu acredito muito nisso, tenho acreditado mais ainda, eu me deparei com o último episódio da novela Sim, a Moça, que ele está ali, eu costumo, quando eu vou falar sobre o racismo estrutural, eu falo, vamos assistir novela, porque ele mostra a chegada dos imigrantes italianos, a lei da abolição e como é que os negros foram tratados pela sociedade a partir dessa que aí eu falo do 13 de maio, não, Do do 14 14 de maio, né? Um dia após a abolição, que abriu lá as porteiras das fazendas e se vira. E é um trabalho também que está me rendendo muita coisa legal, né? Eu tive a oportunidade de falar sobre ele no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para CREAs, técnicos de CREAs, CRAs, juízes e promotores, Caramba, né? bacana. Falar sobre o racismo estrutural. E lá eu conheci uma pessoa do Degase, e eu estou fazendo umas inserções nas reuniões online que acontecem do Degase com mães de meninos que cumprem medida socioeducativa, para falar também do racismo estrutural, né? Para fazer essas mulheres entenderem que parte do motivo, grande parte do motivo dos filhos delas, né, irem para a criminalidade é o racismo estrutural. Mas é um trabalho também que muito dolorido. Mas tem que entender, né? Para entender é difícil, né? Sim. Botar a cabeça de alguém que não quer entender. E não é que não tem ensinado. escuta ativa, né? Porque o racismo estrutural, ele é velado, né? Exatamente. Eu Ele quero não- descortinar ele tá, isso. Não tá na cara, mas ele é velado. Exato. Ah, não, eu tenho um amigo. Eu até tirei foto, eu tenho um amigo preto. Foi meu amigo, mas você é Como assim, né? racista, tá? Eu até tenho um amigo preto só assistindo. Nossa, isso é demais. Racista, Fui sabe? fazer também uma roda de conversa com adolescentes acolhidos na instituição de acolhimento sobre racismo estrutural. Assim, é uma população... Eu trabalho em Secretaria de Assistência há mais de 20 anos, né, fazendo a parte de comunicação de lá. Então, é uma população que passa por mim todo dia. E eu gosto muito de ter essas conversas, porque eu acho que é caminho para entender, sair da né? vulnerabilidade, Claro. da subalternidade. Porque tem jeito. Tem Tem jeito, tem. entendeu? Próximo curso de gestão do tempo, de como produzir tanto durante um dia. Margarete dos Anjos, deixa tem aqui. mais, tem mais. Porque, cara, ela além disso não arranjou tempo para falar com a galera, com as pessoas assistidas pelo Degase, né, para entender e Tem que debater ter. as origens e a complexidade dessa questão. Meu Deus, menina, vem cá. A pessoa- Seu dia tem quantas horas? Cara, você sabe que uma coisa louca. Tu dorme? Eu sonhei, te juro, sonhei com uma pessoa que trabalhou comigo, falando assim, Marg, achei um lugar que tem mais de 24 horas. Te juro, não Rafael. Eu falei, acredito. cara, sério? Aí eu acordei, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo Olha como é que comigo? eu tô. O que é que eu tô fazendo comigo? Ah, Tem e aí esse vem outro aqui, a segunda. Que é a Olha segunda só. edição. E agora foi uma poesia para quem? Então, Ou não? Não, ainda não. Ah, vai chegar caramba, eu nele, já achei vai que, chegar já no achei que mozão, era. vai Eu tô chegar. errando muito hoje, né? Você tá Vamos lá. difícil, assim. Tá ruim pra mim, né? Esse aí, Acabou a bebida. essa poesia, eu faço parte do NEPFIR, que é o Núcleo de Escritoras Mais uma coisa, Pretas. Bota e vai anotando aí. Ah, não é brincadeira não, não dá mais não, cara. Essa mulher é muito. Núcleo de Escritoras Pretas Maria Firmina dos Reis, Sim, sim. da Universidade de Brasília. Que eu falo que é o meu caminho de volta para Retorno. minha terra, né? Eu conheci o núcleo quando ele começou, há 3 anos atrás.
E a gente vem realizando muitos Conheceu através de trabalhos. convite ou... Nada, foi rede Pesquisando, social. Peraí. Rede social, eu me amarro em rede me social. achar, tá? Eu quero me achar. Margarete, o que você faz? Por Cara, favor, me nem eu escreve assim, sei fala. mais, nem eu Porque sei assim, mais. nós estamos apresentando Margarete aqui, ela escreve, ela Isso dá na palestra, viagem, ela sai pra jantar viaja. fora. Mas como é que Margarete, Desfile em escola de vamos lá. namoro, né? que é importante. Gente, Margarete, quem é você? Fala pra gente. Pra gente entender do podcast Papo Mas, Sul, quem gente, é dá você? tempo pra tudo. Tá, mas quem Dá é você, tempo, eu não Margarete? sei, eu já não sei mais. Eu, assim, sou múltipla, né? Sou mesmo, e eu com certeza. gosto. Agora, o texto desse aí, ele fala das amas de leite. Porque a gente fez uma live lá pelo Nepifir sobre maternidade. E aí eu fui incumbida de falar sobre a questão da amamentação. E aí eu comecei a pesquisar. Falei, pô, amamentação, mulher preta, amas de leite, né? E aí, eu, publicitária que sou, me deparei com uma série de anúncios de jornal da época, das amas de leite, que ofereciam essas mulheres. Entre esses anúncios, tinha um de um complemento, não vou falar nome e marca, porque vai que eles resolvem patrocinar vocês, e aí é... Que né? existe até hoje, né? Existe. Tem até no armário lá em casa, que todo Ai, meu mundo Deus tem do em céu. casa. Que é um suplemento alimentar infantil, que nas suas primeiras propagandas, ele compara o produto, o pozinho lá, à ama de leite. Substitua, então são 2 produtos, né? Substitua o leite da escrava, né? Porque não falava escravizada ainda, pelo suplemento tal, que é melhor. Falei, cara, como assim? Né? E eu fiquei extremamente chocada com isso. Como se fosse uma mercadoria. Exatamente. Era negociado. E assim, as mulheres engravidavam, né? Através do estupro. Filhos dessas mulheres negras, muitos eram descartados na beira da estrada para morrer, porque ela virava um produto muito rentável. Eram alugadas para amamentar. Caramba. Tem quadros, né, obras de arte, né? Tem eu esqueci o nome do quadro agora, que está o bebê negro deitadinho no chão e ela amamentando o bebê branco. E aí eu fiz uma poesia sobre a maternidade negra, falando das amas de leite. E aí foi quando teve a edição do 2º prêmio Conceição Evaristo da escritora negra e eu fui contemplada de novo. Né? Também é uma poesia que eu gosto muito. Assim, foi O pessoal bem falou, você aqui dolorida. de novo. Olha ela aí outra É vez. porque tem mãe, você fica pensando, ao invés de aumentar seu filho, você está aumentando o outro, né? E cadê o seu filho? Aí. Exato. Porque tem gente que tem leite até para doar, mas tem gente que não tem. Por exemplo, eu nunca tive leite Sim. para doar. Meu leite sempre foi o suficiente para o meu filho. Meu leite nunca vazou, nunca nada. Então, assim, eu fico imaginando, se eu fosse alugada, Pois é, e aí eu não poderia amamentar o meu filho. exatamente. O que eu daria para ele? Não, o seu filho, você negra, amamentando, Não existe. descartável, né? E assim, a amamentação foi um período muito legal para mim, né? Porque eu trabalhando e tal. Então era aquele momento que eu tinha E o pior, com né, o o meu Margarete, filhote. assim, não sei se você está nesse livro também, né, porque vem de um estupro, né? Exatamente. E assim, como é que ela olha aquela criança? Exatamente. Porque vindo de um estupro, como você olha? São muitas violações. né? Porque é uma coisa muito grave, muito forte. Exatamente. Deve ser um livro muito forte. E amamentar, né? Assim, eu lembro que Maurício, ele parou de mamar, ele começou a Voluntariamente, rejeitar sim. com 1 ano e 1 mês. E eu sofri horrores. Né? Eu queria continuar, me sentir rejeitada. Hoje eu conto isso para ele e falo, ai mãe, pelo amor de Deus, me senti rejeitada e tal, não sei o quê, e tentava e ele não queria, porque era muito importante para mim, era um momento meu, Sim. eu acho bonito demais. E aí você pensar que durante um período... E você né? ser o McDonald's, né? Exatamente. Da criança, a criança deixa eu olhar como McDonald's. Né? E você ter o seu leite, que é do seu filho, negociado, Exatamente. é uma violação muito grave. E aí, Mas era muita violação. Era muita coisa. Mas peraí, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais, né? Tem. Jesus. Meu Agora Deus tem do céu. esse aqui, Cadernos Caraca. Negros.
Negros. É cada capa mais bonita que outra, né? Olha que coisa Esse linda. tá, Poemas afro-brasileiros. esse tá. Olha que coisa linda, Show. cara. Cadernos Negros, Gente. 45. E ele fala sobre o quê? Cadernos Negros, esse é uma coletânea de poesias da editora Quilomboje. E a história de Cadernos Negros é fantástica, né? Então tem pesquisa, tem crônica, tem Gente, conto, poesia. tem ficção, Tem. tem poesia. Tem. Você já se candidatou? Meu Deus Eu do vou votar em céu. você. Tem tudo. E Cadernos Negros, assim, sempre foi sonho inalcançável para mim. Conceição Evaristo publicou a primeira vez em Cadernos Negros, não lembro o número. Mas ele está aí há 45 Sim. anos, né? E um belo dia surgiu lá na minha caixa de e-mail, sei lá como. Gostaria de publicar em Cadernos Negros? Eu falei, esquisito isso. Mas vou responder que sim, sim. E aí depois veio um formulário para preencher, aí eu ainda falei com um amigo, falei, cara, tá esquisito, será que isso é golpe? Aí ele, deixa eu pesquisar o CNPJ da editora, não sei o quê, o Tiago Cesário, ele fez até o prefácio do meu livro. Porque eu falei, cara, como é que Cadernos Negros me achou? E eu não sei como. E aí eu tinha direito a submeter 5 poesias para mandar para Cadernos Negros. E aí eu falei, agora a Cláudia vai entrar. E aí fiz uma releitura. E Cláudio entrou. Eu mandei 5 poesias, 4 foram aprovadas. E o lançamento de Cadernos Negros foi... A gente está em 25, né? Sim, foi ano sim. passado, em abril de 24, em São Logo Paulo. em abril, logo no mês do Dia da Mulher Sambista, dia do aniversário da Dona Ivone Lara, não é? 13 de abril. Foi em Dia de São Pixinguinha, dia desse... Foi em São Paulo, foi o feriado de São Jorge até. 23 de abril, 23 de nascimento de São É. Pixinguinha. Foi em São Paulo, no Itaú Cultural, assim, Menina. com cara, um negócio. Tu tá ficando perigosa, que tá aí ficando eu fiquei cebosa, tu, deslumbrada. Tu tá ficando cebosa. E aí eu fui para São Paulo, fui com meu filho, né? Eu falei, Maurício, Já vai levou comigo? pra Levei. Não, viajar, né? eu carrego ele. Aí foi engraçado que eram 2 dias, né, de evento, ele falou, vou só... Cláudio foi também? Não, o Cláudio estava pegado aqui no Rio. Aí o Maurício ainda falou assim Peraí, para mim... Cláudio quem é? pra Cláudio me é meu situar? namorado. Ah, tá. Aí Maurício falou, só vou um dia com você, o outro eu vou conhecer São Paulo. Não, cresceu, eu falei, tá bom. E assim, e aí no lançamento, e eu não sou muito de registrar as coisas, tava Kabengele Munanga, Nossa Senhora. tava o pai da Maju Coutinho, que a Maju fez o prefácio. E aí tava uma galera, tava o Pedro, Janaína Nascimento não foi, mas tá também em Cadernos Negros. Elisa Matos, que é uma super escritora que está no Nepfir em Brasília comigo, ela mora em Brasília, foi editora da Globo News por anos, lançou ontem na Flip Vírus, nem sei qual o número de livro, também é produtor, produz compulsivamente. E aí, eu estava lá, né, sentada, e cada um sobe ao palco e faz a leitura de uma poesia. E aí eram poesias densas, né, que eram lidas sobre violência, extermínio da população jovem negra, todas as atrocidades que a gente passa. E aquilo estava dando uma angústia. E nesse livro eu fiz uma poesia para mim. Ó, a ousadia, né? Aí eu falei, cara, eu vou ler a poesia que eu fiz para mim. Eu não vou... Nele tem a de Cláudio, que fala do amor preto, maduro, né? Que também velho não pode namorar, né, Rafael? Tem isso? Exatamente. Né? Tem isso. Você quebrou todos os paradigmas. Quando eu falo é meu namorado, mas como assim? Vocês não moram juntos, não sei o quê? Não, gente, namorado, meu namorado. Velho não pode namorar. Tem a poesia para ele, tem uma poesia que eu fiz para minha avó, porque minha avó, por parte de pai, era passadeira, passava com aquele ferro de carvão, né? Uhum. E um dia lá em casa eu achei o ferro da minha avó. Caramba. E aí eu fiz, tá lá no meu quarto, um altar para minha avó com o ferro dela. Caramba. E aí fiz a poesia, o altar para minha avó. E aí eu fiz uma sobre... Eu estava esperando o Maurício lá na UFRJ, fui buscar meu filho e tem uma árvore lá na Faculdade de Letras. Tem umas flores rosa, lilás, sei lá, e ela fica lotada de beija-flor preto. Beija-flor todo pretinho. E aí eu olhando aquilo, eu falei, cara, que fartura de comida. E aí fiz uma poesia falando sobre a fartura para os beija-flores. Beija-flores, né? Sim. Pretos e a escassez de comida para a população preta.
E aí fiz uma poesia para mim também. Eu falei, cara, eu vou ler a minha, que tá bonita, exaltando a mulher e tal. E aí, quando chegou a minha vez de fazer a leitura, eu falei, eu vou fazer a leitura de uma poesia que eu fiz para uma mulher muito especial. Essa mulher sou eu. E aí o Itaú Cultural veio abaixo. E aí fiz a leitura e quando eu desci do palco, as pessoas vinham falar comigo, cara, porque a mulher negra, a beleza da mulher negra, ela é pouco exaltada. Agora parece que está um pouco mais, né? Mas a questão do cabelo crespo, do nariz largo, do tom de pele, né? Ela não é exaltada. Ela não é aceita, né? Se você botar uma mulher branca, loura, de olho azul e uma negra, Exatamente. né? Quem é a mais bonita para a sociedade? E aí eu fui falar da minha beleza. Tem pouco tempo que a legal. Giovana Xavier lançou um livro sobre a beleza negra. Sim, tá na minha dissertação, na minha tese de doutorado, né? Historiadora da UFRJ. que tem um Maravilhosa. trabalho- E Você assim, vê eu as quis exaltar características, isso. né? Porque, tipo assim, eu sou filha, né, de negro, então eu tenho características. Você olha minha cara, eu tenho características. Mas o que é a característica negra? Se a gente tem... Nariz uma- largo, Mas é a boca. boca grande, Sim. entendeu? Não tem aquela coisa de... Não, eu estou problematizando porque às vezes a gente essencializa também no sim, sentido de que sim. é uma beleza plural também, porque a gente Sim. tem negros de mas vários, a gente da costa faz ocidental, arte. oriental, né, Yorubá, Banto. Sim. Você sabe uma vez que eu fui lá fazer uma maquiagem numa festa, casamento, sei lá o que é. Aí a maquiadora virou para mim e falou assim, vou deixar teu nariz fininho. Falei, não mexa com meu nariz. Não faça isso. Não mexa com meu nariz. Eu não quero que mexa com meu nariz. Mas assim, o nariz fino... É, né? que é bonito, que é É da mulher característica branca, de Até- beleza. até que é a mulher loura, branca. Os tá com o cosméticos nariz para pessoas de pele fininho. negra, né, Agora que que são tem. coisas muito recentes, né? Sim, você vê Chica da Silva, né? A primeira leitura, a segunda, não sei, que ela tá sempre com a cara embranquecida, porque ela usava cosmético e não tinha para mulher negra, né? Mas aí eu fiz a leitura dessa poesia que E eu aí, fiz como pra diria mim. seu filho, se sentiu... Me senti, como é que é? Abusada, deslumbrada. 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 Deslumbrada de lá. Vai sair em Com todo êxtase. direito, com Não todo é direito. sair em êxtase de lá e tal. Mas assim... E aí você achou que não precisava publicar mais nada Não, depois mas disso, aí né? tem Você mais. falou assim, Mas não, aí- depois disso eu cheguei no meu ápice. Não, Itaú gente, Cultural ai, lotado. olha só, Aí e você vem e aí- faz o quê? Vem esse aqui, que Ai, é o meu Deus. Desarquivado. Meu Deus do céu, olha só, cara. O Desarquivado. Desarquivado, Escritos de Mulheres Pretas no Brasil, volume 1. Ela vai escrever o 2, o 3, no 4, ela vai escrever no... Meu O Deus. Desarquivado é a... Eu estou no conselho editorial dessa publicação. É a primeira publicação do Nossa, Nepfir. que trabalho gráfico diferente, Maravilhoso. né? É da Bonito. Adelaide Paula. Nossa, lindo. É a primeira publicação do Nepfir, que é o Núcleo de Escritoras Pretas Maria Firmina dos Reis. Foi lançado em novembro do ano passado. Tá fresquinho. Tá fresquinho. E é a primeira publicação bilíngue. Ele tá em inglês e português. Caramba, que legal. Foi uma parceria que a gente fez através da professora de letras do Instituto, né, de Letras da UNB, professora Norma Hamilton, que fez a tradução da obra com os alunos. Né? Então, assim... Que possibilita uma capilaridade muito significativa. Exatamente. A ideia é desbravar, no mundo. romper fronteiras. Nossa, que ideia fantástica. Maravilhoso. Vou te contar a próxima. Me aguarde. Já já vou falar do próximo. E esse livro, ele tem textos de Cristiane Sobral, Verenilde Pereira, que está aí, maravilhosa, com a reedição do Rio Sem Fim, pela Companhia das Letras. Tem texto de Elisa Matos, Eu Tô Nele, Isla Suelen, que é minha companheira de coordenação da próxima coletânea do Núcleo. E é um livro também, ele já está na Universidade de Massachusetts. Nossa. Nossa. Faz parte lá do acervo. Gente, Faz fã. parte da Fundação Palmares, também já está lá agora, Caramba. do acervo da Fundação Palmares. Dá licença, eu vou embora. Tá brincando? Que isso, E menina? Para com isso. E assim, esse livro Deixa eu te tá... fazer uma pergunta. Quando você escreveu esse livro? Quando o quê? Quando você escreveu esse livro? Ele é também coletânea, né? E o texto que está aí, o que eles têm é medo. E aí é afrofuturismo, né? Também tá maneiro. E eu... Dá pra virar um roteiro? Dá. Gente, Vai ter um Esse curta aí dá. daqui a vai pouco. ter, vai Esse ter. é uma ideia que a gente já está pensando de uma outra obra que está nele,
da Elisa Matos, que é o relógio do meu pai, a gente está pensando em transformar em peça de teatro. Caraca. Mas esse texto, que eles têm medo, eu começo a... Porque a pessoa escreve... Eu escrevo tantos estilos literários que eu resolvi agrupar os estilos. Então, eu estou escrevendo crônicas no formato de escrita acadêmica, com citações. Que isso? Dá uma olhadinha para você ver. Faz o vídeo. E aí, eu trago citações aí, na minha crônica, de Abdias do Nascimento, de MC Pose do Rodo, e outros... que eu falo que são grandes filósofos, né? Os nossos MCs, eles são os filósofos, né? Quando Pose do Rodo canta lá, eu tenho 2 Cartier no braço, mas não sei ver as horas, ele diz muita coisa, né? E aí é um... E olha o marca-texto dela, que, cara, coisa maravilhosa. eu Olha ganhei só. esse marca-texto lá Da Lili Rose. Lindo. Ele é lindo. Gente. E aí eu começo a escrever nesse formato, né, misturando texto acadêmico com crônica, com texto ficcional, e que eu acho que está dando muito certo, sabe? Meu Deus do céu. Não, assim, com né? certeza, está dando muito certo, assim, tem... O bom é que ela já falou logo, que está dando muito certo. Rapaz, eu não sei nem o que falar. Eu fico aqui, né, pensando o que vem depois disso. Ainda tem mais coisa? Não tá no forno, que é o... Rafael. Ou seja, olha, em breve Escreveu teremos o quê? novamente aqui a Escreveu Margarete o quê? para... Não, peraí. Não, o vem? próximo, cara, Deus. assim, o título é As Tecnologias e Suas Encruzilhadas. Vai ser uma segunda publicação do Nepfir, né? Já tem previsão? Já está no prelo ou ainda... Não, a gente está agora na fase das traduções, porque tá. esse vai ser os textos, todas as poesias serão traduzidas para o Iorubá Nossa. e os textos ficcionais para outros idiomas: inglês, francês, espanhol e italiano. Caraca, menina. É a primeira coletânea multilingüe de mulheres pretas, né? E Gente do céu. Tô aqui, ó. E é fruto Tô de tonta. parcerias também com tradutores, professores ou não, né? Tem a professora da UERJ, no francês, a Flávia, tem a Alessandra Correia, que é professora da Universidade Federal de João Pessoa, tem a Norma Hamilton, que está com inglês, tem tradutora da Itália, que é a Alessandra Nunes, tem uma outra tradutora do francês que está no Caribe, Nossa Senhora. e tem o Rodrigo Peniche, que vai fazer as traduções para o Iorubá. E algumas, né, tradução do espanhol e do inglês, pegando alunos das universidades como parceiros, que vão estar no livro como tradutores, e vai ser a primeira publicação deles também. Interdisciplinar, internacional, interlinguístico, ou seja... Caraca. E esse próximo, eu nem vou contar tudo, porque, né, a gente está na costura ainda, mas vem muita gente potente aí. Caramba. Como prefaciadora, pós-fácil, orelha, selos que a gente está tentando conseguir para o livro, lançamento, a gente já está em articulação com um espaço que vai dar uma visibilidade assim gigantesca. E eu acho que vai dar certo esse livro. Será? Eu Sim. acho que vai dar certo. A gente está, assim, todos deram. trabalhando feito louca. São reuniões, né? Porque acabam varando madrugada, porque todo mundo faz muita coisa. Aí a gente marca a reunião, tipo, sexta-feira, 7h, online, porque eu estou no Rio, as outras meninas do Conselho Editorial moram em Brasília. E aí a reunião de pijama, na cama, tomando vinhozinho, e aí a gente vai falando um pouco e falando das nossas ideias e tudo isso. Mas é um livro que vai
abalar as estruturas. Olha, Vai. a gente está chegando aqui no final do nosso papo, depois de tanta produção e tanta publicação, mas Eu deixando aqui claro não tô aqui bêbada. que a gente está Outra, com a porta tô bêbada. aberta, porque a gente tem que vir aqui conversar de novo. Sim. Quando esse material ficar pronto. Sim. Topa? Com Tá fechado certeza, aqui? fechadíssimo. Compromisso fechado com o Papo Fecha- Subúrbio? Gente, Fechadíssimo, fechadíssimo. Querida, assim, pra gente tentar concluir depois de tanta publicação, de tanta coisa, eu queria Aqui, pegar um ó. gancho que eu tenho falado bastante esse ano, mas algo que a gente precisa realmente comentar. Eu tinha comentado isso já conversando com a editora da Palas, que veio aqui, mas eu tenho sempre falado que a última Bienal, né, Internacional do Livro, que a gente... Bienal Internacional, a última Bienal do Livro do Rio de Janeiro, perdão, ela evidenciou a demanda que a gente tem da sociedade por leitura, Sim. né? E é óbvio que essa demanda, ela é uma busca de reconhecimento, de se reconhecer através da literatura, né, e se identificar com ela. E eu acho que esse reconhecimento, ele obviamente passa por um momento em que o Brasil precisa reconhecer o seu português, reconhecer, né, a sua escrevência, reconhecer o quanto no próprio campo da história. Eu acho que a gente fala muito da Lei 10.639, a gente fala muito da importância do ensino da história afro-brasileira, né? Mas eu acho que ainda tem um caminho muito grande a ser percorrido. Como professor, eu vejo que a gente ainda precisa de muito mais professores negros, sobretudo em instituições privadas de ensino e de nível superior, né? E eu queria te ouvir, como alguém que é, né, uma pesquisadora e que tem propriedade para falar sobre isso, quais caminhos você acha ou que você gostaria de ver para que a gente tivesse uma literatura cada vez mais preta, mais democratizada, para que a gente tivesse mais acessibilidade, não só na leitura, mas na produção literária, em todos os seus campos, no roteiro, para o audiovisual, nos streams, né? Ou seja, que a gente pudesse ter uma efervescência cultural que já existe historicamente, mas que tenha muito mais alcance e capilaridade. Pois é, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, eu acho que elas estão sendo fundamentais para essa produção, né? O que me preocupa um pouco é como as pessoas podem acessar esses editais, porque há financiamento aberto para muita coisa, só que não é um caminho acessível. Então, eu tenho falado muito na capacitação. As pessoas precisam se capacitar, e não é pagar um curso, pagar isso, não, procura um parceiro. Ah, fulano já venceu um edital, já conseguiu, vou lá, vou procurar saber como é que faz. Não é um processo difícil, não é um processo difícil, né? Apesar de ser bem burocrático, não é nada inacessível, Não vamos dizer é assim. inacessível. Há editais até para pessoas físicas, CPF, sem MEI. É possível conseguir recurso, né? É possível prestar conta desse recurso. Há instituições públicas, prefeituras ou secretarias de cultura de estado, enfim, que capacitam, né, quem quer concorrer a esses editais. Rede social, volto a falar, eu gosto muito, né? Tem gente que fala, futilidade, ficar no Instagram, ficar em Face. Tem muita coisa boa ali, né? A rede social anuncia o surgimento desses editais. E sobre produção literária, o aquilombamento mesmo. Junta todo mundo, né? Uma publicação, coletivo, né? um coletivo, uma publicação dessa dá 300, 400 reais para cada uma, parcelada, quem não tem dá menos, a outra dá mais, e vamos colocar o bloco na rua, né? E entrar nos espaços, tem os saraus, né? E assim, eu tenho percebido na minha andança que tem muita gente nova querendo escrever. Assim. Bom, que bom. Muita gente nova. A minha atividade que eu participei lá no Pedro II, a última turma que eu conversei com o pessoal, uma das meninas falou, eu tenho um Instagram que eu falo, que eu publico as minhas poesias. E aí eu pedi para ela fazer a leitura de uma, ela ficou super tímida. Não, fazer a leitura... Faz sim, a gente tem que ser sem vergonha, né? Aí, quando ela fez, era de uma lindeza a poesia dela, sabe? E assim, perder a vergonha mesmo. Escreve na rede social, vai. Eu costumo falar, tem a ABL ali no centro do Rio, Academia Brasileira de Letras, né? É um espaço elitizado, né? Tá lá a primeira negra lá, agora que entrou para a BL, para ser imortal e tudo. Mas é um espaço acessível, eu acho que as pessoas precisam conhecer aquilo ali. Aquilo ali está aberto.
Né? Eu acho no Pedro II um espaço bom para essa parte de educação. Sim, Eles abrem muitas portas lá. maravilhoso. Mas, assim, eu acho que a população brasileira, em especial a negra, né, que às vezes se sente um pouco inibida de ocupar espaços, vai lá na BL. Entra. E uma coisa que eu tenho percebido, a gente também comentou sobre isso hoje, a profusão de festas literárias Muita periféricas, faveladas, Flup. que têm, né, disponibilizado oportunidades para... Eu tive a oportunidade de estar na primeira mesa da FLUP essa semana, foi na terça-feira, que foi com Conceição Evaristo, Leci Brandão, Flávia Oliveira mediando. E, assim, uma riqueza, era só entrar na fila. Né? Eu sei que tem a dificuldade de locomoção, o dinheiro da passagem, não sei o que e tal, mas tenta ir a pelo menos um. Porque você vai se enriquecer de cultura e vai perceber que é possível. Tem gente ali igual a gente. É possível fazer. Tem né? gente que é gente. Pega lá, escreveu, faz a filmagem, lendo, fazendo a leitura, posta na rede social. Eu acho que é perder a vergonha, aparecer. Está escrevendo errado? Será que é errado? Pega a Carolina Maria de Jesus ali, né? Falei que eu quero escrever falando sobre licença poética e erro, chamado erro de português. Por que Pega que o próprio Lima Barreto. Sim, por que Demônios da Garoa cantava lá, frechar e tal, e Tauba. e Tauba, e não era erro, né? E aí quando Pose fala, vai me aturar quando o meu Flamengo perder, pô, o cara tá cantando errado. Né? Cadê o português Mas você lá? tá entendendo? Você tá entendendo? Não é? O problema é a comunicação, tá entendendo? Então... Exatamente. Então, eu acho que é isso, sabe? E a gente tem que contar a nossa história pela nossa boca. Eu tenho que falar como é que eu fui criada no subúrbio, morro que eu subi. Eu quero saber se você tem o contato do MC Pose. Não tenho, menina. Ela se esgotar MC fixado. Pose. Cara, eu não tenho. Se chamar o Pose, eu vou ter que vir aqui Não, tirar. vou falar, vou chamar. Margarete, minha amiga, eu queria te agradecer demais a disponibilidade do seu tempo, a sua troca, a sua referência, né, pra gente enquanto produtora, a sua acessibilidade, todos os convites que eu já te fiz, e foram vários. Ela sempre se disponibiliza, dá o jeito dela de vir, sai, né, de São João de Meriti, tô trabalhando, mas eu vou chegar aí daqui a pouco. Poxa, muito obrigado. Eu acho que pra gente você é um exemplo fundamental de como a gente precisa pensar no nosso racismo estrutural, como a gente precisa pensar na nossa importância de cotidianamente combater, né, essa estrutura que se perpetuou da nossa sociedade colonial e como a gente precisa lutar cada vez mais por isonomia, por uma sociedade mais justa, democrática, né, por uma sociedade que pode ser utópica na minha perspectiva, mas eu acho que a gente está mais próximo do que mais longe, né, de atingir algo que... Deixa eu te contar uma coisa assim, você fala de racismo estrutural. Eu tava num jantar, né, aí a pessoa falou assim, não, mas o seu Jorge é racista. Eu falei, por quê? Não, porque você não vê que ele casou com uma mulher branca? Meu Falei, Deus do tá, céu. mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá falando um Ele, negócio por desse, ser- uma coisa dessa, a pessoa fala... É sério, eu falei assim pra ele, se a pessoa é preta, não pode casar com branco, é isso? Senão ela é racista ou você é racista? Ah, mas eu tive que falar. Tem que polemizar. Né? Falei, ou você é o racista, porque assim, preto casa com preto, branco casa com branco, pra você é isso? Porque senão você é racista. Não, e já é complexo Aí ele já começou definir assim, o que ó. é ser preto, o que é ser branco Pois no Brasil. Que é multiético, multirracial, né? Não, Enfim. você sabe, porque só porque ele tem dinheiro. Não, e a gente canta, né? Consideramos justas Toda toda forma de forma de amor. amor. gente. Nossa, muito bem lembrado. Né? E canta isso o tempo inteiro e... E tu não escuta isso. É. Ah, mas eu tenho que falar. Eu sempre Margarete, falo. quando você for assim, se agora você vai andar com os livros da Margarete, você vai dar pra vou uma andar, referência assim. vou andar, olha Fala assim, só, ó, Margarete, leia você Margarete tem dos curso Anjos, de toma. estrutura- Não de só racismo ela e uma estrutural, rede de você autores tem. fundamentais. Tem aí. Eu vou Olha. ler sobre racismo Né? estrutural. Querida, eu só queria agradecer Eu que novamente, agradeço. terminar brindando. Eu vou brindar com vou 2 dar dedinhos de uma lá, cerveja, vou com água, já. Opa. mas agradecer demais sua Muito presença. Eu que bom agradeço, essa tem que entrevista. beber. Claro. E você que ficou até aqui o final, não deixa de prestigiar, de seguir, de compartilhar, mandar pra geral. Não só esse papo, de comentar, mas de ir lá na rede da Margarete. Qual a melhor rede pra te achar, Margarete? Instagram. Instagram? @marg_t.
Anjos. @Margueanjos, vai lá, que você vai ter acesso a tudo isso e muito mais. E vai poder trocar com ela, ela sempre responde, eu posso Sim, garantir isso aqui. pode. É uma pessoa que aceita convite, que vai com certeza trazer reflexões de peso fundamentais pra gente. Mas não pode esquecer de quê? De escrever na nossa Meu Deus do céu, ela entrevista. tá Eu fixada quero com que isso. escreva na nossa entrevista. Muito obrigado, meus amigos. Foi um prazer novamente. Eu que agradeço, Papo de Subúrbio, essa audiência linda, acompanha o programa, segue, comenta, né? Comenta, compartilha, ativa o sininho, que é importante, o lembrete lá das entrevistas que só passa por aqui, por essa mesa aqui, gente top. Obrigada, gente. Maravilha, obrigado, querido. Caraca. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!